você acha que é mais fácil ficar rico empreendendo ou investindo? Cara, empreendendo, com certeza. Legal. Porque o que vai te enriquecer é o seu trabalho, mas o que vai multiplicar o seu patrimônio é os investimentos. Legal. Quando eu comecei a ganhar muito dinheiro, o que eu comecei a fazer? Eu pegava esse dinheiro e eu investia esse dinheiro em networking, investia esse dinheiro em curso, em mentoria, mastermind, em evento. O que acontecia? Conversei com um rapaz, até meu vizinho, que já veio aqui no podcast, o Marcos. Ele falou que ele pega coisas que trazem muita liquidez para ele e coloca em coisas que vão trazer para ele um retorno, ou seja, uma renda passiva, que não tem tanta liquidez assim. E aí ele me falou, cara, eu acho que uma forma de conseguir fazer isso é comprando ações. E a gente aprende na escola a ganhar dinheiro, né? Mas nunca aprende a administrar o dinheiro, a fazer ele se multiplicar. E tem algum momento que você vai ter um lucro no seu trabalho que você vai ter que botar em algum lugar. E esse lugar tem que ser um lugar que ganhe da inflação, que preserve seu patrimônio, que te dê segurança, caso o Brasil simplesmente aumente o IOF para 15%. Opa, desculpa estar atrapalhando aí o seu podcast, mas eu prometo que é rapidinho. Empresário, escuta só o que eu tenho para dizer. Eu consigo facilmente ajudar você a escalar a sua operação comercial apenas mexendo parafusos na sua operação comercial. Eu tô falando de entrar aí e mexer o parafuso certo na direção certa e já aumentar o seu faturamento. E na verdade não é nem sobre você aumentar o seu faturamento, é sobre você pegar o dinheiro que você está deixando na mesa todos os dias por não ter uma estrutura comercial 100% azeitada. Talvez você esteja até pensando, mas a minha tá boa, que bom que tá bom, mas eu tenho certeza que se eu mexer parafuso, eu posso botar múltiplos dígitos a mais no seu bolso, assim como a gente fez com diversos clientes aqui na Full Sales. Quer saber como? Clica no link abaixo e agende agora o seu diagnóstico 360 gratuito com um dos nossos executivos comerciais e ele vai entrar com você e vai te mostrar onde você vai mexer o parafuso, onde você vai ajustar a sua operação para que você possa ter múltiplos dígitos no seu bolso. Então clica aí e agende já o seu diagnóstico gratuito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast aqui da Full Sales, onde a gente traz aqui convidados super especiais para conseguir te falar sobre investimento, aumentar a receita da tua empresa, sobre a tua vida pessoal também, saúde, para que você consiga se tornar um empresário melhor. Hoje estou com uma pessoa super especial aqui, daqui a pouco eu vou apresentar ela. Você deve ter visto aí na thumb, ou então até no título, então não vou fazer muita cerimônia, mas antes disso eu vou falar sobre o nosso patrocinador, que é a Dom Pagamentos. Tá, então já me falaram que tá tudo bem com o som aqui, bora lá falar da Dom. A Dom Pagamentos, cara, é uma subadquirente, é uma processadora de pagamentos, ela processa os pagamentos para você aí, e ela consegue umas taxas que são super acessíveis e que você consegue aumentar muito a tua margem de lucro. Eu costumo brincar que a Dom, ela tem o dom de fazer você conseguir aumentar o teu lucro da tua operação. Então é super legal. Se você quiser entrar em contato com eles, é só ir ler o QR Code da tela, ou então entrar no link da descrição para conseguir preencher e conversar com eles. Eles têm taxas que com certeza vão bater as taxas que você tem aí. Eles conseguem essas taxas menores graças a ser subadquirente, né? Ter esse registro como subadquirente, que é como se fosse uma classificação dentro das financeiras ali para conseguir ter esse tipo de taxa que eles conseguem entregar para ti, com valores que são muito abaixo do que geralmente você recebe em plataformas de pagamento, tá? Então entre em contato com a Dom, tenho certeza que você não vai se arrepender. Já dá aquela curtida antes de começar o podcast, porque a gente vai aprofundar bastante. Hoje eu tô sozinho aqui nessa bancada, geralmente quem vem sozinho aqui é o Yuri, né? Mas hoje, cara, eu vim preparado para retirar o ouro aqui do nosso entrevistado. Então deixa o curtida aí, se você não gostar até o final do vídeo, tira a curtida, mas deixa a curtida agora, isso é boa, né? É boa. Então eu tô aqui, cara, com o Navarro, vou pegar a grande bio que ele me mandou. Eu tô aqui com o Navarro, que é analista de investimentos, tem um @Navarro, né, no Instagram. Isso. Cara, produz um conteúdo maravilhoso aí para falar sobre como é que você consegue melhorar aí tua vida, ganhar liberdade financeira. Acabei de perguntar para ele aqui, o cara já vive, né, vive assim, ele pega todas as contas dele e ele consegue com os investimentos dele pagar as contas de renda fixa, mas a gente acaba sempre fazendo outras contas depois, né? Isso. Então vamos começar, seja muito bem-vindo, viu, Navarro? Obrigado, Matuta, é um prazer poder estar aí com vocês. De novo. Me chamem sempre aí, que é sempre uma oportunidade de crescimento estar aqui perto de vocês. Que legal. Vamos lá. Vamos começar, a gente vai falar algumas coisas que a gente falou no último podcast também, Legal. porque o pessoal não assistiu, né? É, sim. Mas aí, começando contando um pouquinho da tua história, cara, como empreendedor. Eu me lembro que tinha uma história com relação até ao teu pai. Eu queria que você desse um resumo falando sobre como é que você começou a empreender. Tá, então, como começou a minha jornada, né? Às vezes as pessoas te olham na internet e pensam, poxa, ele já chegou num berço de ouro e é por isso que é muito fácil ele falar sobre dinheiro. Mas quem vê, eu gosto de falar que quem vê palco não vê bastidor, né?
Você vê às vezes um espetáculo de uma bailarina onde parece que ela está deslizando, né, no palco, mas você vai tirar a sapatilha dela, tá todo o pé zoado, quebrado, torto, né, às vezes, enfim, cheio de lesões por causa de tanto treino. E a minha vida foi muito treino, foi muitas lesões que me fizeram chegar onde eu tô hoje. E hoje muitas pessoas veem só o palco, né, veem os milhões de visualizações. Tá com quantos seguidores agora? No Instagram eu tenho 1.400.000, no TikTok 1.200.000, no Quai tenho 2 milhões e no YouTube, que é o Patinho Feio, eu tenho 80 mil inscritos. Não, mas os 80 mil valem bastante, né? Vale bastante. Legal. E aí, qual é a situação? De onde eu vim, né? Eu sou do Rio de Janeiro, eu vim de uma classe média alta até, então nunca me faltou nada até os meus 16 anos. Só que com 16 anos, o meu pai, ele tinha uma empresa de eventos automobilísticos aqui no Rio, e ele tinha uma entrada muito boa financeira, de cerca de 40, 35 mil por semana, líquido, e que permitia ele fazer algumas extravagâncias. E algumas dessas extravagâncias foi investir no mercado imobiliário. E o mercado imobiliário, ele é algo que apetece muito o faro do investidor e faz com que ele ignore os riscos, né? E assim, não somente o meu pai, mas existe toda uma geração que foi contaminada por um humor de mercado de achar que o sistema financeiro aqui no Brasil não é confiável e por isso precisa se investir na economia física, na economia real, de empresas, de terrenos, imóveis, porque isso seria mais próximo de uma segurança financeira e estabilidade, né? Quem não quer viver de aluguel de imóveis, mas nunca é considerado o custo de oportunidade desse tipo de operação. Pela liquidez, né? Pela liquidez, principalmente. Porque, cara, não se engane, se você estiver passando por um momento de crise financeira no país, você pode não vender o seu imóvel nem mesmo colocando um desconto de 30%, 40%, 50%. Então, assim, e ainda te exige ter uma aptidão ali intelectual, de estudo de mercado, de experiência, que se você é um médico, um professor, qualquer profissional autônomo ou empresário que não tenha tempo para se dedicar a essa atividade, é muito mais fácil você ser enganado, comprar algo maquiado e se arrepender depois do que realmente fazer um bom negócio, né? Ainda que eu acredite que o mercado imobiliário é o que mais forma milionários ao redor do mundo. Ele é um mercado que também é muito seguro, mas tem as suas nuances que você precisa se profissionalizar, né? Isso, justamente. E eu achei muito engraçado, eu vi um vídeo hoje no Instagram falando sobre inteligência artificial, um vídeo do VO3, onde um cara chegava assim, na época do Titanic, olhava para trás, olhando para a câmera e falava assim, olha, tá vendo esse Titanic aqui? Eu investi todo o meu dinheiro nele. Esse é o navio mais moderno da atualidade. É impossível que isso aqui não me dê um retorno de 100% em um ano do meu dinheiro que eu investi na cota desse navio. E aí depois cortava para o navio afundando com ele dentro. E ele falando assim, pô, eu me arrependi porque eu não investi meu dinheiro com liquidez. Eu achei sensacional esse vídeo porque reflete exatamente o que eu acredito. Você pode fazer o melhor investimento do mundo, mas se for concentrado, você está correndo um risco desnecessário. Legal. E a gente aprende na escola a ganhar dinheiro, né? Mas nunca aprende a administrar o dinheiro, a fazer ele se multiplicar. E tem algum momento que você vai ter um lucro no seu trabalho que você vai ter que botar em algum lugar. E esse lugar tem que ser um lugar que ganhe da inflação, que preserve seu patrimônio, que te dê segurança, caso o Brasil simplesmente aumente o IOF para 15%, 20%, numa canetada. Existe a possibilidade? Não, é pouco provável. Não é que não existe a possibilidade, né? As pessoas às vezes me perguntam, Gabriel, vai ter outro fisco da poupança? Não, não vai ter. Mas existe uma probabilidade. Não posso falar para você que não vai acontecer nenhuma atrocidade aí da parte do governo. Mas momentos, né, de muita crise financeira exigem dos governantes tomarem decisões um pouco mais impopulares. Lá nos Estados Unidos, em 1930, teve a crise do 29, né, depois da Grande Depressão, os Estados Unidos decretou que era proibido você guardar ouro em casa. Você era obrigado a vender as suas reservas financeiras em ouro para o próprio governo federal, e se você descumprisse essa ordem, você pagava uma multa ou você era preso. Então, assim, esse tipo de medida autoritária vai existir no mundo inteiro. Só que normalmente ela é acompanhada de momentos de crise, e crises a gente não prevê, elas acontecem. Então a gente está aí numa iminência de uma terceira guerra mundial, imagina, se acontece algum colapso financeiro de grande magnitude. Você que está com o teu dinheiro todo em imóvel, pode acabar se lascando. Eu passei por uma situação engraçada, agora eu estava na Europa,
fazendo uma Eurotrip ali em Portugal e Espanha. E a gente estava em Porto quando deu o apagão de Portugal, Espanha e França. Acabou a luz o dia inteiro. E eu me vi totalmente de mãos atadas, com 2 crianças, um recém-nascido, uma criança de 3 anos, a minha esposa, a gente no Airbnb, há 2 dias de fazer uma viagem de avião para a Espanha, que estava em Porto. E naquele momento eu falei assim, cara, eu tô com 200 euros no bolso, não consigo sacar, porque todo mundo já sacou o dinheiro, meu cartão de crédito internacional não funciona, porque não está com sinal, não tenho GPS no meu celular, o que eu faço? Gastei 130 euros no mercado, comprando coisa que eu nunca nem comprei na minha vida, feijão enlatado, salsicha enlatada, umas coisas assim, de sobrevivência. Eu falei, cara... tá cheio o mercado, não? Tava lotadíssimo, a gente só conseguiu comprar porque a gente foi o preferencial do preferencial. Estava com a criança no colo, com fome, chorando. Então, assim, eles colocaram a gente na frente para entrar na fila do mercado, mas teve gente que nem conseguiu comprar nada. Isso que a gente estava em Portugal, no Porto, né? Imagina Lisboa, que tem mais pessoas, né? Concentração de pessoas. Então, o que eu prego, tá? Eu vivi uma escassez, voltando para minha história, eu vivi uma escassez muito grande nesse setor imobiliário. E eu vi que é um senso comum que a gente não aprende na escola, é um senso repassado de geração em geração, e que pessoas concentram capital. Pessoas concentram capital na previdência privada, concentram capital na poupança. A gente tem mais de R$1 trilhão na poupança, que não perde para a inflação em qualquer janela que você analise. Então a gente precisa... Eu quero aprofundar isso daí, cara. Sim. Porque a maior parte das pessoas de casa... Eu não vou perder a tua história ainda não, né? Mas a maior parte das pessoas de casa não entendem o porquê que, por exemplo, a relação da inflação e da valorização da poupança... e ela não considera isso, ela coloca na poupança muitas vezes porque ela não sabe. E eu achava que não existia isso, cara. Mas esses dias eu tava conversando com um senhor, já faz um tempo, acho que 1 ano mais ou menos. E ele falou que colocou todo o dinheiro dele na poupança. E eu expliquei pra ele, cara, não fazia sentido, porque a valorização era menor do que a própria inflação. Então, mesmo que o dinheiro dele crescesse na poupança, na prática ele tava perdendo muito dinheiro. É um número que sobe, né, na conta corrente, você vê aquele número aumentando, mas na verdade ele é como se você estivesse andando numa esteira, mas você está andando mais devagar do que a velocidade da esteira, vai ter um momento que você vai cair. A gente traz sempre essa analogia. Então, o seu dinheiro na poupança, hoje, só para você ter uma ideia, a poupança com a taxa de juros em 14,75, ela rende normalmente 70% do valor da taxa de juros, limitados ali a 8%. Então, mais a TR, que é a taxa referencial. Então, o que você precisa saber? Hoje ela vai render 0,5% ao mês isento de imposto de renda. Então, é líquido esse valor, né? Hoje o Tesouro está pagando 14,75%. Pega o imposto de renda, que agora estão querendo travar, né, em 17,5% nessa nova reforma. Sim. Mas hoje a alíquota é 22,5% até 15%, dependendo do prazo que você deixa o dinheiro lá parado. Então, deixei no Tesouro Selic por 720 dias, beleza. Depois de 720 dias eu pago só 15% de imposto de renda. E aí dentro dessa estrutura, você ganha praticamente o dobro no investimento que é mais seguro. Porque o banco que está com o seu dinheiro na poupança, ele pode quebrar. O governo, se cai um meteoro aqui, ele simplesmente imprime mais dinheiro e paga a dívida para você. Então é muito mais fácil você confiar no Tesouro Nacional do que no recurso de uma instituição privada. Acho entendeu? que o ponto é pensar, será que é mais fácil o Brasil quebrar ou um banco que está no Brasil, né? Se o Brasil quebrar, o banco já quebrou há muito tempo. Exatamente. Entendeu? Então, assim, as pessoas às vezes falam para mim, Gabriel, é muito arriscado investir nas ações do Itaú. Pô, mas você tem conta onde? No Itaú. Pô, então você está correndo um risco maior do que você ser acionista do banco. Porque você está com R$1 milhão lá na poupança e você não quer comprar R$10 mil das ações do banco. Pô, eu prefiro muito mais ter R$10 mil nas ações do banco do que ter 100 mil na conta poupança do Itaú. Entendeu? Boa. Então, o grande erro das pessoas está na falta de diversificação. E aí eu vivi esse cenário do meu pai, só para concluir e voltar. Ele investiu muito no mercado imobiliário. Essa receita líquida da empresa de eventos que ele tinha caiu pela metade. E aí ele viu o efeito bola de neve dos juros compostos contra ele, não a favor, né? Quando a gente investe, os juros compostos estão no nosso favor. Estão trabalhando para nos enriquecer. Quando estamos no âmbito da dívida, ele trabalha numa velocidade muito grande para nos empobrecer. Ele pegou dinheiro
Ele pegou dinheiro para poder reformar. A gente comprou uma casa aqui na Barra e fez uma pousada. Aí gastou uns 3 milhões de reais e aí esse recurso ele não tinha total. E ele teve que pegar no banco, né? E aí as dívidas foram crescendo, chegaram numa magnitude que ele teve que vender o apartamento no Leblon, casa no Leblon, apartamento na Barra, casa de Búzios. Só para pagar a dívida. Uns 15 carros, porque ele era fã de carro antigo, né? Ele foi o fabricante de carro no passado, antes da liberação da importação. Então ele tinha muito apego a carro. Aí ele comprava mais velhinho, e aí recuperava e depois ficava ali curtindo, andando. Então ele vendeu todos os carros, acabou com o hobby dele. Ele passou de uma pessoa bem-sucedida, feliz, alegre, motivada, para um cara totalmente angustiado, ansioso e triste. Então eu vi essa transformação do meu pai com 14, 15 anos. E com 16 anos o meu pai já não conseguia mais me ajudar financeiramente. 16 anos, mais ou menos, foi quando eu comprei as minhas primeiras pranchas, né, de stand-up e comecei a dar aula. E aí foi que eu comecei a entrar no mundo do empreendedorismo. No mundo do empreendedorismo eu fiquei uns 5, 6 anos nessa empresa de turismo aqui no Rio, fazia passeio de stand-up aqui na orla da Barra da Tijuca. Você era o dono da empresa? Era. Tá. E aí comecei a dar aula de stand-up, aí ele começou a crescer bastante, fiz os meus primeiros 100 mil reais em um ano. Aquilo me possibilitou comprar um barco, contratar pessoas, eu aluguei um terreno baldio, construí uma casa para ser a nossa sede. Então foi bem legal assim, eu tive a experiência do empresário. E quando que virou a chave de falar assim, cara, eu sou empresário? Foi exatamente nesse momento, porque... Não, a necessidade de eu virar empresário ou de investidor? Não, de empresário. Tipo assim, cara, não, eu tô começando aqui e eu sou empresário, sabe? Tipo... Tá, legal, então... Porque você deve ter começado como professor de stand-up na tua cabeça. Sim, porque eu vim do esporte, né? Tá. Desde os meus 13 até os meus 21, eu joguei vôlei profissional pelo Flamengo, fui campeão mundial, viajei, enfim, para disputar competições em vários lugares, países diferentes. Então, isso sempre teve na minha veia de querer fazer algo conectado ao esporte. Lá no nosso perfil a gente prega muito saúde, finanças e família. Legal. Então a saúde veio muito desse meu histórico no esporte. E aí, essa virada de chave, ela veio quando eu entendi que eu precisava ganhar dinheiro para poder me relacionar com minha esposa. Porque eu conheci ela com 18 anos de idade e ela morava em São Paulo e eu no Rio de Janeiro. Então eu falei, cara, preciso começar a ganhar dinheiro, porque senão não tem como manter esse relacionamento, não tem como eu ficar pedindo dinheiro pro meu pai para pagar a passagem de avião. Aí ali, quando eu entendi a realidade, né, eu tive que me coçar para me tornar independente financeiramente. E aí foi essa barreira que me impeliu a cair de cabeça e fazer acontecer. Eu gosto muito de dizer que as pessoas às vezes têm tudo para poder dar certo, mas falta a vontade de fazer acontecer. E naquele momento que eu comecei meu relacionamento, foi a força que eu precisava para poder crescer no âmbito dos negócios. Legal. Aí virou a chave como empresário. Aí tive uma segunda virada de chave, porque foi quando eu me tornei investidor, porque eu vi que o meu negócio ele tinha um teto para ganhar dinheiro. Eu fazia passeio para as ilhas, que era onde a gente ganhava mais dinheiro, com 20 a 30 pessoas. Só que eu não conseguia levar 40, 50, 60, porque eu não conseguia controlar. Era risco de vida, né? As pessoas estão no mar aberto, estou com barco de apoio, o barco de apoio não consegue carregar 50 pessoas, tinha a questão das ondas, do vento aqui na Barra da Tijuca, então isso me deixava ansioso e me limitava a 20 a 30 pessoas no máximo por passeio. E ficava mais concentrado no verão. Então eu falei, cara, como que eu posso ganhar mais dinheiro? Nessa época eu estava cursando a faculdade de administração e eu tive acesso a algumas matérias sobre mercado financeiro. E eu falei, caraca, cara, então ao invés de eu ser um grande dono de um pequeno negócio, eu posso me tornar um pequeno dono dos maiores negócios do mundo, ganhar o mesmo dinheiro que vai para o bolso do Warren Buffett e para o meu bolso, como sócio da Coca, por exemplo, da Coca-Cola. Eu posso ganhar dinheiro com o banco ao invés de pagar dinheiro para ele. Então isso começou a abrir meus olhos. Eu falei, cara, é isso que eu quero me aprofundar e me tornar especialista. E aí comecei a produzir conteúdo sobre esse assunto em 2020, na pandemia, aproveitando aquela mudança, né, de retenção do algoritmo para o TikTok, quando ele surgiu e ganhou força. E aí me posicionei lá e explodiu. Cresceu no TikTok. Depois do TikTok foi para o Instagram, YouTube e afins. Eu recebi uma pessoa aqui, a Kathleen. Cara, ela tá vendendo pra caramba a mentoria de ticket muito alto, tipo 52 mil reais no TikTok. Muito legal. Eu não tinha ideia. Qual o nicho dela? Ela ensina sobre posicionamento.
Ela que fala legal. sobre como que você consegue se posicionar, principalmente no TikTok, né? Legal. Com conteúdo mais orgânico para conseguir atrair o teu cliente ideal. Ela ensina o que ela faz. Sabe? Legal. Ela era maquiadora. O meu primeiro Isso, muito cliente legal. lá pelo TikTok via live tinha R$900 mil para investir. Caramba! Então já é um cliente mais qualificado, né? Assim, que a galera faz prospecção. E aí o pessoal em casa não querendo investir no TikTok, tá vendo? É. Realmente a concentração lá maior é do público mais novo, né? Sim. Mas o TikTok, eu vejo como se fosse até meio que parecido com o Stories, sabe? É muita história, é muito relacionamento. O Instagram é um pouco mais vaidade, você está um pouco mais distante de quem está criando conteúdo. No TikTok parece que você está assistindo os bastidores da vida da pessoa que está falando ali atrás da tela. Legal. Não, maravilha. Então, um resumão de tudo que aconteceu. O seu pai passou pela situação de por ter comprado muitos imóveis e ter que pegar uma dívida, ter que vender todos esses imóveis e até os carros, passou por uma situação financeira complicada. Nesse meio tempo, você também conheceu a sua atual esposa, Isso. né? Que era paulista e você carioca, precisava viajar. E o amor fez com que você ganhasse dinheiro. É, isso mesmo. Se tornou empresário, abriu uma empresa de turismo, que levava a galera lá pro meio do mar com um barco que você conseguiu comprar com as suas economias, e com isso você começou a ganhar dinheiro. Aí um ano você fez R$100 mil, isso de patrimônio. De dinheiro mesmo. É porque como o negócio tinha um custo muito baixo, era eu dando aula, eu pagava em dinheiro vivo ali, as pessoas estavam me ajudando, eu investi tudo no negócio. Então tinha 3 pranchas, passei a ter 20, um barco, construí no terreno baldio essa casa. Então foi uma série de coisinhas que eu fui fazendo que acabou que eu gastei o dinheiro praticamente todo. Mas me sobravam 200, 300, 400 reais por mês para investir. E foi saber investir pouco dinheiro, centenas de reais, que me capacitou a investir milhares. Legal. E aí depois, quando meu trabalho na internet começou a crescer bastante, diferente de muitas pessoas que ganharam dinheiro na internet vendendo curso, falsas promessas, eu ganhei fazendo publicidade. Meu primeiro milhão veio somente de publicidade. Então, eu realmente empreendi na internet. Tá, eu quero entender agora. Publicidade que você fala é uma marca, ela te contratou para falar sobre ela no teu Instagram, usar a tua audiência. Como eu acompanho muito rede social, algoritmo, estrutura de roteiro, faço uma curadoria muito boa para o meu nicho, as marcas entenderam que fazia muito valor se associar e se agregar a mim, porque eu era um selo de qualidade. Cara, no primeiro ano de TikTok, a gente foi assediado por todas as instituições financeiras. Só a C6 foi mais 4, 5 vezes. Mas teve Nubank, Inter, Rico, XP, BTG, mais qual? Várias, enfim. Algumas a gente fechou contrato, outras não. Então, até porque tem muita exclusividade nesse segmento que eu trabalho. Mas fora as instituições financeiras, o nosso trabalho gerava tanto valor, tanta autoridade e trabalhava com um engajamento e um público tão seleto que a gente começou a expandir para outros segmentos que a gente nem fazia ideia. Uma das primeiras campanhas que eu fiz foi Insider. Depois eu fiz Droga Raia. Eu fiz Bridgestone, de pneu de carro. Então, assim, todo mundo queria se associar a gente e a gente não era celebridade, diferente. Quando você vê um artista que faz propaganda para uma montadora de carro, tem uma associação ali de reconhecimento, né? Não é muito pela autoridade. Não é muito não, é diferente, na verdade. Não é por ele conhecer sobre automóveis que ele está fazendo aquela propaganda, entendeu? É porque ele é uma pessoa famosa. E eu nunca fui famosa. Fui conhecido no meu nicho. Sim. Talvez as pessoas de finanças me conheçam, mas se você for perguntar para o Zezinho da esquina, ele não sabe quem eu sou. Mas pergunta quem é o Caio Castro. Aí ele vai saber quem é, entendeu? Criação de marca. Então, a nossa publicidade, ela expandiu, furou a bolha do mercado financeiro, exatamente porque as marcas enxergavam muito valor naquilo que a gente estava entregando. Tá, a gente vai falar sobre geração de receita, mas eu encontrei um ponto na tua fala que eu acho muito legal a gente aprofundar. Você falou assim que essas marcas começaram a te procurar depois que você começou a produzir conteúdo no TikTok. Onde que você aprendeu a produzir esse conteúdo? Tipo assim, como é que foi testando essa questão? E assim, você já conseguiu trazer ao momento presente o que você aprendeu? Porque, na verdade, o que fez com que você conseguisse o patrocínio foi a criação de audiência. Sim. Né? Não foi a habilidade de conseguir fechar um contrato com o patrocinador, mas sim a construção de audiência. Sim. Então eu queria que você falasse um pouco, porque eu também quero aprender. Eu comecei a produzir no TikTok. Fiz 2 vídeos hoje, Gerardo.
Até com recomendação da Kathleen, que foi essa outra moça que veio aqui. E eu quero aprender, cara. Eu quero virar TikToker agora. Como é que eu faço um, velho? A minha maior concentração no início da produção de conteúdo foi me tornar tão relevante que ia ser impossível me ignorar. Você queria isso? Dentro do TikTok. Então minha estratégia foi concentrar todos os meus esforços no TikTok. Depois eu migrei para o Instagram até virou nossa plataforma principal hoje, mas eu comecei a fazer muito teste AB e falar, cara, isso aqui vai dar certo. Então eu queria ser reconhecido. E foi o que aconteceu. Como tinha um maior destaque, as marcas vieram atrás, né? Então a gente viu a consolidação do nosso trabalho. Então assim, cara, eu postava 4, 5 vídeos por dia. Os vídeos, 4, 5 vídeos por dia, numa época que não tinha muito essa cultura de produzir conteúdo. Deixa eu ver. E como é que era a produção desses vídeos? Tá, aí, beleza. Esse é um assunto muito importante para quem está querendo produzir conteúdo. Não adianta nada você estar produzindo conteúdo de assuntos que você quer falar para as pessoas. Você tem que falar do que as pessoas querem ouvir. Essa foi uma virada de chave muito grande, porque, para mim, o que eu precisava falar na internet? Eu precisava explicar o que era a diferença de um LCI para um CRI. De um LCA para um CRA. O que é um CDB, o que é o Tesouro Direto. Mas toda vez que eu produzia esse tipo de conteúdo, tinha uma visualização pífia. E eu comecei a entender que não dá para fugir desse sistema. O que é o sistema? O sistema você precisa captar a audiência com assuntos que as pessoas querem ouvir. E aí, dali, você faz um funil para levar essas pessoas para onde você consegue entregar para elas as informações que elas precisam ouvir. Tá. Então, o que ela quer ouvir, o que ela precisa ouvir para ela chegar no resultado que ela deseja. E aí a gente entra na venda de infoprodutos, porque tudo que eu vendo no meu curso, você consegue achar, de certa forma, na internet de forma gratuita. Mas eu estou vendendo organização. Eu estou vendendo uma trilha de conhecimento do básico ao avançado que tenha uma concordância, que tenha uma evolução, que tenha um suporte, que tenha uma troca com a pessoa que está ali do outro lado. Beleza. Se você for ver um vídeo de qualquer influenciador de finanças, você não tem como tirar dúvida com ele. Até se ele responder um direct, uma caixinha de pergunta, vai ser de forma rasa. Não tem como num vídeo de 60 segundos, ou até de 10, 20, 30 minutos, eu ser tão rico em detalhes como eu seria, por exemplo, aqui trocando ideia com você. Sim. Entendeu? Até assim, a rede social ela funciona para poder te mostrar uma realidade que você pode viver ela. Eu gosto de fazer a associação, uma analogia, que é como se você estivesse andando num condomínio de casas de luxo. Você pode passar na porta e ver aquela suntuosidade, falar assim, nossa, que casa maravilhosa. E você pode, numa outra opção, bater na porta e falar assim, poxa, eu posso entrar para conhecer a sua casa? E você pode viver aquela experiência. Então, na internet, o conteúdo gratuito seria você olhar a vitrine. Para você entrar dentro da casa da pessoa que é a dona e viver aquela experiência, você tem que pagar um infoproduto. Tá, deixa eu entender melhor, que você falou sobre a questão de que precisava entender melhor o que chamava a atenção do cliente. Uhum. Como que quem está assistindo esse vídeo, ou até eu mesmo, como é que eu sei o que o meu cliente ideal, lá do outro lado, ele vai gostar de assistir? Tá, aí você tem que ir primeiro sentindo o seu público. Como é que eu faço isso? Você vai, por exemplo, fazendo stories, fazendo caixinha de perguntas, rodando formulário de pesquisa nos seus stories. Você pode, por exemplo... no TikTok tem isso também? No TikTok você consegue colocar um link, né, na bio. Então você consegue fazer um CTA, que é um call to action para quem não está acostumado, que é no finalzinho falar assim, olha, você quer saber mais? Preencha esse formulário aqui no link do meu perfil que eu vou entrar em contato com você. Me chama no WhatsApp, o link do WhatsApp está lá, um WhatsApp que não seja pessoal, né, para você não cair em golpe. Mas aí você consegue fazer esse contato. Então você tem que conhecer a sua audiência. Só que a maioria das pessoas que vai produzir conteúdo não tem nem audiência. Tá. Mas ela tem algo em que ela é especialista. Então eu sou médico. Então, cara, faça um trabalho. Veja Google Trends, veja a pesquisa, usa o ChatGPT. Busca ali quais são as maiores perguntas do seu nicho, do seu mercado. E aí começa a produzir conteúdo em cima disso. Veja os maiores criadores, as hashtags de outros países, de outros criadores que falam sobre o seu nicho. Às vezes eu sigo muito pessoal de musculação e nutrição. Legal. Eu consigo pegar, às vezes, um formato que um cara de nutrição fez e jogar para o meu perfil.
pro meu assunto. Então, inspirações de bons conteúdos, você precisa ter uma curadoria disso. Eu salvo no meu Instagram, tem uma pasta lá de salvos, mas eu tenho template no Notion, tenho tudo ali de forma organizada, para que quando eu precise produzir conteúdo, eu não tenha que somente depender daquilo que eu acho que eu tenho que produzir. Eu consigo pegar notícias na internet, artigos científicos, para quem é da medicina, e consigo criar uma estrutura onde o começo do vídeo tem um gancho muito forte. O que é o gancho? O gancho, o hook, né, ele é a parte do vídeo onde você, às vezes, com uma pergunta, você retém a pessoa até o final. Então, por exemplo, essa pergunta pode ser contra-intuitiva. Então, dos vídeos, até um corte de podcast que a gente fez, que foi um dos vídeos mais viralizados. Como é que eu ganho dinheiro morando de aluguel? Legal. Então, a pessoa via aquele gancho e falava assim, cara, como que uma pessoa, ela paga aluguel? Ela não ganha dinheiro se ela está pagando aluguel. E aí gera uma curiosidade, a pessoa quer ver o desenvolvimento disso. E aí, no desenvolvimento, eu posso botar sementes, né, para o meu serviço. Então, eu falo assim, olha, eu falo mais sobre isso no meu treinamento completo. E aí, isso faz com que a pessoa fique mais interessada e instigada. Então, é quase que um namoro ali, né? Você tem que flertar com a sua audiência. Mas chamar a atenção dela, depois entregar o conteúdo. Isso. Mas o conteúdo mesmo, infelizmente, tem que ser de uma forma até paga, porque eu já experimentei dar curso gratuito. A pessoa não assiste. Então, ela tem que ter um sacrifício financeiro para poder realmente dar o valor necessário, entendeu? E eu vejo a internet, principalmente o Instagram, né, como uma ferramenta de mostrar para as pessoas que é possível chegar no resultado que elas querem. Então, quando eu vejo um nutricionista, um rapaz, alguém, né, que faz musculação com o corpo que eu quero ter, eu sei que dá para chegar. E ele tem um caminho para isso. Então, eu sinto muito mais confiança de adquirir um produto dele. Então, se eu falo sobre liberdade financeira e não dou o melhor para minha família, não viajo, não mostro isso na internet, eu não estou me gabando. Eu estou mostrando que é possível viver tudo isso, entendeu? Então, é uma chave que virou em mim também, que eu tinha muito preconceito da galera na internet que postava carrão, essas coisas assim. Tem, obviamente, a linha do limite, né? De você não ser um fanfarrão. Mas mentiroso, né? Isso. Ou vender que é muito fácil, quando na verdade não é tão fácil assim. Você tem que ser realista, mas tem que mostrar para as pessoas que é possível. Legal. Entendeu? Não, muito bom. Então, é basicamente produzir um conteúdo para conseguir fazer com que as pessoas, elas, com base no conteúdo que as pessoas querem assistir, e aí quando quer assistir, você falou várias coisas aí. Eu vou dar só um resumão, que a gente parte para aprofundar esse negócio. Eu quero entender melhor o que você pensa sobre isso. Primeiro, você falou sobre formato, certo? Então, quando você pega, por exemplo, um formato que funciona para uma outra audiência, para um outro lugar. Ixi, caiu ali a TV. O que aconteceu? Ah, voltou. Vamos lá. Não corta aí depois, Lucas. O formato, né? Que é, por exemplo, você pega às vezes o que uma outra audiência de outro lugar tá falando, e da forma com que ele tá falando, o formato de conteúdo para conseguir trazer para o teu público, mesmo que seja de um assunto completamente diferente. Por exemplo, você deu o exemplo do fitness para finanças. Legal. Aí o gancho pode ser contra-intuitivo, pode ser uma pergunta também, né? E você falou uma coisa que o pessoal talvez passe despercebido, que você falou assim, eu postava 5 conteúdos por dia. Então você precisa testar muito para saber o que a tua audiência realmente gosta de consumir. Não é tipo sorte, né? Você testa muito. Sim. E aí é muito mais fácil quando você já vai falar de um assunto que você sabe que vai ter muita procura. As pessoas não procuram o que é um CDB. Talvez 100 pessoas procurem isso no meu bairro, por exemplo, por dia. Mas como ficar rico, já aumenta para 10 mil procuras no meu bairro por dia. Legal. Então você tem que falar daquilo que vai ter muita procura. Aí se você quiser falar do CDB, você fala. Mas primeiro você fala de como ficar rico. Como ficar rico? Então, agora eu vou falar para vocês que vocês investindo R$500 no CDB, que é um certificado de depósito bancário que você vai receber hoje 1% ao mês. Fazendo isso por 20 anos, você tem R$1 milhão, pum, você ficou rico. Então eu comecei meu vídeo entregando o que a pessoa quer. Desenvolvi, entregando o que eu queria que ela soubesse, e no final eu faço a CTA falando, olha, quer saber mais sobre esse assunto? Entra na minha comunidade gratuita, entra no meu grupo. Faz uma chamada para ação. Isso. Ótimo, muito legal. Entendeu? E aí é o volume de conteúdo mesmo, o teste e a validação do público que faz com que você conseguisse crescer pra caramba. E aí o que é legal de entender?
Você que está assistindo aqui esse podcast, se eu te perguntar qual foi o último Reels que você assistiu, do que se tratava, pode ser que você fale assim, não faço a mínima ideia. Você não tem a mínima noção do que você acabou de assistir. Mas se você está assistindo esse programa completo, eu tenho certeza que você vai poder falar para o seu marido, para tua esposa mais tarde no jantar, para um amigo quando você estiver conversando ali durante o futebol. Então é muito mais fácil você lembrar de uma pessoa que você passou muito tempo com ela. Então qual é o problema hoje dos artistas na televisão e apresentadores e tudo mais? Que eles têm uma distância muito grande. Porque tu não conhece a vida dessa pessoa. Quando a gente está criando conteúdo, a pessoa passa, quanto mais tempo ela passa com você, ela está se aquecendo. Então ela vai ganhando familiaridade, vai ganhando confiança. E aí quando você vai falar sobre um assunto, ela já te tem como uma pessoa próxima, confiável. Óbvio que você pode quebrar essa confiança a qualquer momento. Sim. Mas se você fizer um bom trabalho, isso joga ao seu favor também. Entendeu? Muito bom. E aí, como é que a pessoa consegue aumentar o tempo de tela de quem tá assistindo lá? Cara, tendo vídeos bons, Bons. fazendo bom conteúdo. Às vezes, quando você faz nas redes sociais, não tem como você jogar conteúdo bom. Você tem que jogar conteúdo que vai alcançar as dores e alcançar teu nicho e vai captar essa galera. Captou essa galera, você pode jogar para algum lugar. Por exemplo, o CTA não precisa ser para um lançamento, para uma venda de algo. Pode ser, por exemplo, assista o vídeo completo no meu YouTube. Legal. E aí você vai de um vídeo de 60 segundos para uma pessoa que vai assistir um vídeo de 30. A pessoa que está 30 minutos sentada assistindo o teu vídeo, ela vai ficar muito mais a sua amiga, sua brother, do que a pessoa que vai parar no vídeo de 60 segundos. Às vezes ela vai te seguir ali na hora, depois de um mês ela fala, por que eu sigo essa pessoa? Nem lembro. Vai parar de seguir. Então parou ali. O grande lance das redes sociais para você ter sucesso é você conseguir cruzar a audiência. Até uma dica para quem está assistindo aqui, e para você também, Manda bala. assiste na Netflix, acabei de terminar, muito bom, Batalha de Influencers. Muito bom, é uma competição lá na Coreia de qual era o melhor influenciador. Eles pegaram 77 ou 72 influenciadores de todos os nichos, de 50 mil seguidores a 16 milhões, 20 milhões, e botaram para competir em várias provas muito inteligentes para saber como eles iriam se sair melhor. E a maior lição que eu tirei dessa temporada foi chamar a atenção. As pessoas chamavam a atenção, alcançavam as pessoas, e aí na chamada de atenção elas desenvolviam o que elas queriam e levavam o público onde elas queriam. Entendeu? Tem um conceito bem legal dos americanos, que eu até citei num podcast recente, que chama demonstração dramática. Que depois eu te passo algumas coisas sobre isso, muito legal. Mas assim, os americanos começaram a estudar esse conceito de conseguir converter a atenção em dinheiro. Eles chamam isso de demonstração dramática, que era o que os milionários de antigamente faziam para conseguir chamar a atenção de uma grande audiência. Então ele tem até uma história de um cara chamado P.T. Barnum, que foi um dos primeiros milionários dos Estados Unidos. Um dos cases, né, do P.T. Barnum foi uma cantora de ópera chamada Lindsay. O que ele fez? Olha, isso aí é muito interessante. Ele pegou a Lindsay, que era uma cantora de ópera da Europa, e trouxe a Lindsay de cruzeiro para os Estados Unidos. Quando a Lindsay chegou nos Estados Unidos, depois de meses, né, vindo, ela já era famosa. Por quê? Ele tinha colocado a Lindsay em todos os jornais, falando sobre a voz maravilhosa da Lindsay, feito um marketing gigantesco, alcançado as grandes massas, e tinha falado sobre a possibilidade da pessoa conseguir ver a Lindsay no cruzeiro, quando ela chegasse nos Estados Unidos, e não existia a cultura de assistir ópera nos Estados Unidos. Então ele criou uma cultura e chamou a atenção do público de uma forma que foi completamente diferente. Quando ela chegou, tinha biscoito com o nome de Lindsay, tinha negócio de passar de cabelo, sabe? Pomada capilar com o nome de Lindsay, tinha pente com o nome dela, cara, tinha espelho da Lindsay, várias coisas assim, várias marcas que ele criou para conseguir ir aumentando esse hype. E ele repetiu isso depois com outros negócios, o P.T. Barnum. Tem um filme que chama The Greatest Showman. Ah, eu ia falar isso. Parece muito o Greatest Show. É isso aí. É um dos meus filmes favoritos. Cara, e a história do P.T. Barnum, de verdade. É claro que assim, o P.T. Barnum não parece em nada o Hugh Jackman, sabe? Era um cara careca, meio baixinho. E a Lindsay também não parece. Acho que é Natalie Portman. Eu acho que é. Não me lembro agora o nome da atriz. Mas é um filme muito bom.
E assim, ele fala também algumas coisas mentirosas, tipo, ele não traiu a mulher com a Lindsay, não Entendi. é verdade, né? Ele deu uma Mas dramatizada. foi bom, mas o filme é muito bom, nossa. Mas ele faz isso. E ele faz isso com um circo. Por exemplo, ele. Olha que legal. Na época não existia rede social. Então o que ele fazia? Ele contratou diversos médicos para atestar que uma das atrações de um circo que ele estava abrindo na cidade era uma sereia de verdade. E colocou isso em todos os jornais. Todos os jornais noticiaram isso. E noticiando, todo mundo queria ver a sereia. Então ele encheu o circo que ele estava abrindo na cidade, graças a ter feito esse gancho nos jornais da época, né? Que hoje em dia são as redes sociais. Então faz muito sentido o que você falou, cara. Muito legal. Esse filme é muito bom. Tem uma parte dele que fala assim, na música do From Now On, que ele diz que ele, por muito tempo, ele sonhou em cumprimentar reis e rainhas e os políticos adoravam o nome dele. Mas ele parou e percebeu que aquilo era um sonho de uma pessoa que ele se tornou. E que a partir dali, From Now On, né? Ele ia voltar a ser quem ele era antes. Que legal. Maneiro, cara. Pô, esse filme fala muito comigo. Toda vez que eu tô me sentindo meio soberbo, eu lembro dessa música, boto pra tocar, aí é uma baixada de bola, sabe? Bem legal. Ele foi um dos primeiros milionários dos Estados Unidos, o P.T. Barnum. Uau, que legal. Muito legal. Bom, beleza. Então, graças à construção de audiência, que a gente meio que debulhou aqui, né, como é que a pessoa faz. E aí, cara, tem até no curso do Navarro, né, sobre essa questão de posicionamento, para que a Sim. pessoa consiga ganhar renda, quer aprofundar, vai lá e dá um dinheirinho, né, pro nosso convidado porque, aqui. assim, a gente tem várias frentes de negócios, de receita. Legal. Uma delas é a monetização via publicidade, né? Não no sentido de captar marcas para poder se associar à sua imagem e te pagar, te remunerar por isso. Mas de você, às vezes, usar a internet para poder você captar mais clientes e, no final das contas, você desenvolver relacionamentos ali que possam abrir novas frentes de negócio também. Então, usar as redes sociais como network. Eu vou te fazer uma pergunta que acho que vai resumir bem Aham. isso. Você acha que é mais fácil ficar rico empreendendo ou investindo? Cara, empreendendo, com certeza. Então, por isso que é importante a pessoa aprender a produzir esse tipo de Isso. conteúdo. Legal. Porque o que vai te enriquecer é o seu trabalho, mas o que vai multiplicar o seu patrimônio é os investimentos. Legal. Porque se você não tiver um patrimônio que renda ali acima da inflação, que preserve o seu patrimônio, que você não dependa de somente um mercado para ganhar dinheiro, que nem aconteceu com meu pai, que eu falei, colocou todo o dinheiro no mercado imobiliário. Pode ser o melhor mercado do mundo, mas você está engessado. Posso botar tudo em ouro. Ouro, pô, finito, tudo mais, existe desde a época de Cristo, ouro nunca deixou de ser ouro, cara, mas o ouro ainda pode cair a cotação dele. Podem descobrir uma jazida nova no Afeganistão de 500 toneladas de ouro, sei lá, e o ouro cai pela metade. Eu tô dando um exemplo, entendeu? Não é que vai acontecer, Pode ser que mas aconteça. esse tipo de coisa pode acontecer. Então a sua segurança está em diversificar os seus investimentos em ativos que te gerem renda. Você tem que ter renda fixa, tem que ter fundo imobiliário, ações de empresas aqui, lá fora. Você vai ter uma concentração maior em algumas classes de ativos, em alguns momentos, e uma menor em outras. Principalmente quando você vê uma oportunidade ou uma iminência de um risco muito grande. Então, a gente está numa iminência de uma guerra, por exemplo. Pode acontecer. Agora é legal dar uma protegida na carteira. Como? Através de derivativos, de opções, de puts, de estruturas um pouco mais complexas, ou vendendo, por exemplo, fazendo hedge da sua carteira, vendendo índice, fazendo um long and short, que é comprar uma ação de um setor e vender outra do mesmo setor para você ganhar na arbitragem, na diferença das duas performances. Então, tem formas de você conseguir fazer isso na prática. Formas simples e formas complexas. O legal é que, assim, dentro do meu perfil, eu sempre quis falar de investimentos de forma avançada. Mas eu entendi que 97% dos brasileiros não investem. Nunca investiram em ações. Então, como é que eu vou falar de análise de ações se o meu público não está com o dinheiro na poupança? A ação é um quinto degrau que ela vai ter que subir. Ela tem que primeiro abrir conta numa corretora, saber que a corretora não que é confiável, que as pessoas acham que corretora, porque não é banco, não tem agência, não é confiável. Ela tem que tirar o dinheiro da poupança. Ela tem que fazer uma primeira remessa da conta do banco dela comercial para essa conta na corretora, que ela ainda é desconfiada. A gente já perdeu clientes porque não queria tirar a conta do Itaú, por exemplo. Entendeu? Não queria tirar do Banco do Brasil, porque achava que era o único lugar seguro para ter o dinheiro.
Então a gente tem que desconstruir várias barreiras antes de falar de assuntos mais avançados. Entendeu? Como a gente comentei antes, eu gostaria de focar um pouco mais em geração de receita. E investimento é uma das gerações de receita, né? Mas a gente estava falando até de patrocínio, acabou aprofundando sobre o que gerou o patrocínio. Legal. Que eu acho que para a pessoa que quer viver de patrocínio, vamos colocar assim, ela precisa aprender a construir audiência. E aí, eu queria que você falasse um pouco mais de patrocínio, Tá. cara. Que eu acabei te cortando para falar de audiência. Eu diria que publicidade é um pouco complexo de você conseguir pegar uma fatia grande do mercado. Que hoje quem já está no mercado é muito consolidado. Estou falando de todos os nichos, né? Tem as suas exceções. Mas, poxa, se você faz comédia, como é que você vai competir com o Carlinhos Maia? E quem vai te deixar rico são as grandes marcas. Os contratos que a gente fez de mais de 1 milhão foi banco grande. Então, assim, não vai ser a farmácia... Já de mais de 1 milhão? Já. Anual ou como é que é? Anual. A gente legal. trabalha com essa perspectiva de longo prazo, né? Que legal, cara. E aí, não vai ser a farmácia da tua esquina que vai pagar 1 milhão para você. Então, assim, a gente tem que ser razoável, né? O patrocínio já é diferente da publicidade, na minha opinião. Porque o patrocínio, se você consegue ter uma relação de negócios com a marca, de mútuo interesse, aí, cara, eu acho que funciona muito. Por exemplo, hoje em dia, eu acho que os cases que mais que me deixaram feliz, assim, de ver acontecendo, são de influenciadores de saúde, de fitness, que conseguiram abrir as próprias marcas de creatina e ainda inovaram. Tem uma menina que fez creatina em gummy. Teve um cara que fez energético de corrida, os 2 de corrida. O cara fez energético em chiclete. Então o cara conseguiu associar uma marca, um cara de negócio, para ser sócio. Não ser só fazer uma publicidade. Porque a publicidade está trabalhando para outra empresa crescer. Acabou o contrato, morreu por aí. Então essa mentalidade, quem hoje quer fazer publicidade, ou tá atrás de patrocínio, eu acho que eu pensaria muito mais numa uma construção junto com o negócio. Media for equity. Também, que pudesse participar e ganhar um fixo e um variável, que fosse uma coisa assim mais construção de longo prazo e não pontual, entendeu? Então, vou dar um exemplo. Vocês têm várias frentes que vocês podem trabalhar patrocinadores, mas faz muito mais sentido você construir algo junto com esse patrocinador do que passar na televisão aqui, por exemplo. Entendeu? Entendi. Algo que, por exemplo, se a Insider decide patrocinar vocês, vai aparecer Insider aqui, e aí? Você vai ganhar 100 mil reais? Beleza, vai botar no bolso, acabou o contrato, cada um segue pro seu lado, não gerou valor nenhum. Sim. Entendeu? Então, eu tô sentindo que essa é a próxima onda dos influenciadores. Entender que eles têm que ter participação em negócios. E a gente está virando nossa empresa para essa chave também. Então, ao invés da pessoa receber um valor fixo por um patrocínio pontual, construir uma relação de longo prazo que vire até uma sociedade no futuro. Isso. Legal. Entendeu? Cara, teve um caso recente de um rapaz aqui da Barra da Tijuca que eu encontrei num evento de Mastermind. Eu tava conversando com ele e me lembrei porque ele falou para mim que ele foi patrocinado por eu vou dar esse exemplo para que o pessoal de casa consiga até aprofundar no que você falou. Ele foi patrocinado por uma empresa que fazia mesa industrial para cozinha. Legal. Ele acabou com o estoque do cara, vendeu tudo. E aí o cara que falou para ele, cara, foi um sucesso, foi maravilhoso, como a gente pode fazer de novo? Eu falei para ele, cara, conversa com esse rapaz, porque a empresa ainda era um pouco pequena, e vê com ele a possibilidade de você, ao invés de receber um valor fixo, se tornar às vezes até sócio, porque ele reclamou para mim assim, eu não sei se vai fazer sentido, porque o valor que eu recebo lá, talvez eu abra minha própria, só que existe o custo operacional para abrir minha própria empresa. Então olha que interessante o que você falou agora. Se ele conseguisse se tornar sócio dessa empresa, ele não arcaria com custo operacional para a construção e para a logística e tudo aquilo, não precisa se tornar especialista, ele continua produzindo o conteúdo dele, só que como sócio da empresa, ele vai querer divulgar. Legal. Porque aí a partir disso ele ganha muito dinheiro. É o que os grandes influencers nos Estados Unidos estão fazendo também, né? Sim, o MrBeast, né? Vários. Eu tive uma conversa muito legal numa mentoria aqui lá em São Paulo com o Arthur Aguiar. Arthur Aguiar. Cara, que cara sensacional, assim, gostei muito de trocar ideia com ele. Inclusive, cara, ele me deixou bem impressionado. Enquanto ele saiu da palestra e tinha um tempinho ali, né, pra poder falar oi, tchau, 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 ele deixou a esposa dele e os filhos esperando pra poder dar uma atenção especial pra mim e pra outras 2 pessoas que estavam com a gente. Então, cara, aquilo foi muito especial.
Eu falei assim, caraca, ele ligou pra esposa e falou, não sei qual é o nome dela, falou assim, cara, me espera aí, porque eu tô terminando de falar com as pessoas que é muito importante. E tirando nossas dúvidas. Então, assim, achei bem legal. Enfim, aí o que ele falou? Ele é um cara que veio do meio artístico, viveu muito de publicidade, teve todo o boom ali da época do BBB, mas ele entendeu que ele tinha que transicionar para parte realmente do empreendedorismo. E aí ele simplesmente, cara, virou o perfil dele, se você for ver lá agora, não é mais, tipo, artista, cantor, nada, é empresário, tá lá, tipo, empresário e as marcas que ele tá trabalhando. E o que ele fez? Exatamente o que a gente tá falando. E foi o que ele pôde abrir ali depois da palestra dele para mim. Ele criou um método onde ele tem a sua equipe, né, que trabalha junto com ele, e ele consegue entrar num novo negócio, expandir as receitas desse negócio através da autoridade dele, da equipe dele e da audiência dele. Não, mas não somente a audiência do perfil dele, ele traz toda a estruturação do negócio. E ele fala assim, cara, eu vou te entregar o resultado na frente, você vai experimentar esse resultado por 12 meses, e depois de 12 meses, se eu bater as minhas metas, eu entro no teu negócio como sócio. E dessa forma, ele adquiriu mais de 20 empresas, e ele expandiu o leque dele absurdamente, através da influência dele. Então, ele criou esse sistema que deu certo. A gente, na nossa empresa aqui, a gente está criando o nosso próprio sistema também. Foi o que a gente falou aqui antes de abrir para o conteúdo. A gente entendeu que a publicidade, a gente está construindo a marca dos outros, e a gente, nesse mercado financeiro, nem sempre eu consigo entrar dentro dessas empresas, por exemplo, numa estrutura parecida como a que eu estou te falando. Como sócio. E a minha empresa acaba dependendo muito da minha imagem. Então eu falei assim, cara, eu preciso tanto no infoproduto, tanto na publicidade, achar um terceiro caminho, uma terceira linha de receita que ela possa até num momento futuro virar nossa principal. Aí eu comecei a pensar, cara, onde no mercado eu enxergo uma dor muito grande e que eu possa entrar como uma solução. E eu entendi que dentro do mercado dos influenciadores que eu faço parte, a gente depende muito de publicidade. E as publicidades, cara, são muito variáveis e a gente não consegue nem mesmo, às vezes, encontrar parceiros porque o algoritmo das redes sociais penaliza a gente cada vez mais. Cada vez mais as redes sociais exigem que a gente faça um conteúdo superficial para poder entregar o nosso conteúdo para quem nos segue. Então, assim, é muito ruim esse lugar que a gente é empurrado a estar. É praticamente emburrecer a nossa audiência. Então, para criar uma comunidade forte, a gente tem que abrir mão um pouquinho do viral. E quando você abre mão do viral, as marcas param de prestar atenção em você e vão prestar atenção no criador novo que está entregando muito visualização, engajamento, mas por ser um conteúdo mais raso. Então, para ser uma solução para essa pessoa que quer monetizar, a gente criou um modelo onde ela pode participar da receita que ela traz para a nossa empresa via consultoria. Então, por exemplo, a gente tem hoje vários influenciadores que fazem patrocínio para casa de aposta, para jogo de tigrinho e afins, de cassino online. Essas pessoas estão destruindo famílias. Mas e se a gente criasse um movimento de criadores de conteúdo que vão contra a maré? Que vão contra esse senso de vai se divertir, joga dopamina na tua cabeça, vai viver a emoção de você perder dinheiro e ganhar dinheiro, de tô rico, tô pobre, e a gente começar a falar sobre construção de legado, de proteger gerações, de preservação de capital, de mudar, inverter a balança dos mais de 70% de endividados brasileiros para mais de 40% de brasileiros investindo na Bolsa de Valores, que é onde a gente consegue entregar mais geração de valor de fato em comparação a todas as outras classes de ativos. Então a gente pensou, cara, vamos criar esse movimento e vamos dar a oportunidade dos outros influenciadores entrarem junto com a gente. Então a gente migrou, a gente abriu a nossa consultoria e a gente vai começar a captar esses influenciadores que querem desenvolver uma nova linha de receita através da sua audiência. Então ela vai poder receber de monetização de YouTube, de TikTok, das outras redes sociais, vai poder receber publicidade e receber um percentual ali do que ela estiver gerando também de variável nosso, mas também um fixo com variável, algo que fosse... Vai ser um variável sobre o ganho, não uma variável sobre a perda, como acontece em casos de aposta. Exatamente isso. E óbvio, eu vim do mercado de publicidade. Então, eu sei que os contratos têm que ser bons para o influenciador. Porque tem muita gente que fala assim, vamos fechar o contrato, você vai ganhar R$50 por conta aberta.
Pô, beleza, aí você gasta 150 com anúncio no YouTube para captar uma conta. Então você ainda está lucrando 100 em cima de mim. Entendeu? Então o modelo que a gente quer criar, que a gente vai entregar, vai ser para recompensar melhor os influenciadores. E a gente ainda pode abrir essa esteira não somente para os influenciadores, mas para qualquer profissional. Legal. A gente pode pegar um médico, a gente pode fazer uma troca ali de experiência, ajudar ele também a se posicionar na internet. Às vezes ele já é um cara muito de autoridade no offline. A gente pode falar, cara, a gente vai te ajudar a se posicionar, fazendo conteúdo aqui juntos, fazendo um collab, alguma parada assim parecida. E em troca a gente faz essa relação aqui, onde você também abre aí o seu carrinho pra gente, pega o seu leque de clientes e trabalha esse assunto sobre finanças. Como a gente está fazendo um trabalho de educação financeira, é muito bem visto para qualquer pessoa e qualquer marca se associar a gente. Até porque o nosso perfil já trabalha com o público AA. Então é muito mais fácil você ser um médico que faz plástica, por exemplo, cirurgião, vender para um público que me segue do que um cara que segue algum cantor de funk, por exemplo. Sim. Porque é um público mais seleto, né? Que conversa mais. Então tudo isso a gente está implementando exatamente nesse momento. Não, maravilha, que legal. Eu acho que vai crescer muito, eu espero que cresça. Amém. Não, porque é um movimento contrário àquilo que destrói famílias, que faz Isso. mal à sociedade, né? Que ia fazer a gente colapsar. Só o que gastaram com Bolsa Família, com aposta, não é brincadeira, né? Eu tenho um amigo do varejo que ele falou sobre uma matéria, né? De que os próprios atacadistas e rede de supermercado caiu o faturamento por causa das apostas. Caraca, que loucura. Né? Que as famílias Tira estão com menos menos dinheiro economia. para comprar comida. Que loucura, né? Bom, né? É um assunto que nem vale a pena a gente entrar muito a fundo, né? Mas então, beleza. Cara, a relação da construção de audiência fez com que você conseguisse fechar esses patrocínios que são milionários também. Isso. Muito legal você ter fechado o contrato de 1 milhão ano com um banco, graças a patrocínio. Aham. Cara, um dia eu vou chegar nesse ponto aí. Muito legal. Uhum. E aí existem outras fontes de renda que você Isso. tem. Uma delas, aí tem os infoprodutos, né, que você Isso. vende. Os infoprodutos são os cursos online, tem mentorias também, ou não? Mentoria, né, individual. A gente tem a nossa esteira, né, de produtos, o produto para iniciante, produto principal e o mentoria individual, que seria o nosso high ticket, para ter acesso direto a mim, né? Legal. A gente já teve cliente com mais de 10 milhões que precisava falar comigo. Não tem nem tempo de entrar no mercado para investir em renda fixa. Sim. E não confia em assessor e não confia em gerente de banco. Só para vocês entenderem, pessoal, a diferença de consultoria e assessoria, que é muito importante, né? Legal. Porque nem todo mundo é do mercado financeiro. A assessoria de investimentos e o gerente do seu banco trabalham de forma muito parecida. Por quê? Você não paga para poder ter essa assessoria. Você não paga para poder ter o contato do gerente do seu banco no WhatsApp. Mas tudo que você consome na vitrine de produtos de investimentos lá dentro da sua corretora, banco, não importa, vai te pagar uma taxa de remuneração, tá? Por exemplo, um CDB pré-fixado que me pague 15% ao ano. Na verdade, esse CDB não está pagando 15%, ele paga 16%. Mas esse 1% vai para remunerar o gerente do seu banco. Vai para a instituição financeira e uma parte vai para o bolso do seu gerente. E o assessor de investimentos é a mesma coisa. Então pensa comigo, o que ele vai querer te recomendar? O que é melhor para você ou o que é melhor financeiramente, vai gerar mais comissão para ele? A gente chama isso de taxa de comissão, né? Taxa de comissão. Isso. É o commission base. Então, ele vai receber essa taxa e não vai te entregar o melhor para você. Vai te empurrar produto ruim, COI, o gerente do banco gostava muito de empurrar título de capitalização, PIC, essas coisas assim que remuneram eles. Agora, no modelo de consultoria, você paga sobre o seu patrimônio. Então, eu tenho R$1 milhão investidos. Eu vou pagar 0,7% desse valor, 7 mil reais ao ano, para contratar uma empresa que vai cuidar dos meus investimentos, uma empresa sólida. No nosso caso, tem mais de 8, os nossos sócios eles já trabalham com toda essa parte de tecnologia, expertise, com mais de 8 bilhões de gestão. Então, a gente tem um porte muito grande. E essa pessoa vai receber essa taxa completa, de 16% no caso, então ela já vai ter um resultado financeiro maior e vai pagar sobre o patrimônio dela. Ou seja, de 1 milhão vai pagar 7 mil, 8 mil reais. Só que quanto mais essa pessoa enriquecer, mais a taxa percentualmente ela vai continuar 0,7. Mas para vocês vai ser maior. A nossa consultoria vai receber mais, porque o patrimônio da pessoa está crescendo mais. O interesse está alinhado. Deixa eu entender, então.
o infoproduto e a consultoria são uma coisa só? Não, a consultoria seria existem etapas, né? Você tem o acesso ao conteúdo para você aprender a investir por conta própria. Você tem acesso às recomendações de ações, fundos imobiliários, ativos no exterior. A gente tem essa frente também, que seria o nosso segundo pilar. Terceiro pilar, que é o acompanhamento. E como a gente entrega esse acompanhamento? No produto principal, que é a formação renda vitalícia, a gente tem lives, a gente tem mentorias ao vivo, sempre com a turma toda, que vai entrando dentro do nosso infoproduto. E a gente entende que tem um grupo de pessoas que não vai assistir às aulas, não vai ter tempo de seguir as recomendações e não vai ter tempo de assistir às aulas em grupo. As lives, essa pessoa precisa contratar alguém para fazer por ela. E aí entra a consultoria. Tá. Só que a consultoria ela é para um público de mais de 1 milhão, porque não compensaria financeiramente para quem tem menos do que isso. Sim. Entendeu? Porque o valor fica muito Isso. baixo para pagar os custos que vocês têm também. É isso mesmo. Não, maravilha. Então, com relação ao infoproduto e a consultoria, é uma segunda fonte de renda. Isso. Tá, beleza. Aí, esse infoproduto e consultoria, você consegue gerar uma renda boa, assim, por ano, assim? Cara, graças Uma a média. Deus, os infoprodutos já superaram a publicidade, que o infoproduto é a nossa empresa crescendo, a nossa marca de fato. Né? A publicidade, como eu falei, está construindo a marca dos outros. Então, se acabar os contratos, acabou a empresa. Então, o infoproduto já superou bastante a publicidade. Tá batendo quanto? 10 milhões de anos? É mais ou menos isso. 10 Assim. milhões, Vai legal. depender porque tem lançamento que bate 800 pessoas na turma, tem lançamento que bate 300. Então vai depender muito do quanto a gente consegue fazer. É muito variável o lançamento, né? Legal. Tem que parar de fazer lançamento, Navarro. Oi? Parar de fazer lançamento. Parar Vou de te trazer para um mundo novo. Precisa, né? Um mundo dos funis. É verdade. A gente nunca fez lançamento, você acredita? Nunca fizeram? Então, a gente quer dar um foco maior agora pro Perpétuo também. Legal. Porque a gente sente que o lançamento desgasta muita gente, né? A gente acaba roubando a atenção do Perpétuo, né? A gente sempre trabalha bem o Perpétuo, mas não trabalha além o necessário para fazer o Perpétuo explodir, né? Entendi. Enfim, o nosso Perpétuo é muito bom também. Então, e o preço bem compatível. A gente entrega muito mais valor. Todos os nossos produtos, na verdade, né? Aqui a gente faz campanhas pontuais, mas é muito distante do lançamento tradicional. Que Entendi. o pessoal fazia. Para quem está em casa e não sabe o que eu estou falando, em 2013, acho que foi 2013, é um empresário que é um dos maiores referências hoje no mercado digital, que é o Érico Rocha, trouxe uma metodologia dos Estados Unidos. De um cara chamado Jeff Walker, que inventou uma fórmula de lançamento. Que ele usa essa fórmula de lançamento para vender infoproduto. Sabia que o Jeff Walker é expert no mercado financeiro? Ah, não sabia. Não sabia, não? Então, o primeiro lançamento feito do mundo foi do mercado financeiro. É uma história muito legal. Ele fazia lançamento por e-mail. Ele começou a criar uma lista de e-mails de pessoas que queriam saber recomendações. Ele estava em casa, sem trabalhar, e a esposa dele ganhava muito bem. E ele começou a investir o dinheiro que a esposa ganhava e começou a fazer recomendações. Aí a lista de e-mails dele começou a crescer. Aí um dia ele falou que ia lançar. Lançou e em pouco tempo ele estava fazendo 6 dígitos de lucro, né, em dólar, com lançamentos usando e-mail. Na época, Caraca. isso em 1999. Anos 2000, Caraca. ele fez os primeiros 6 dígitos lá. É uma história bem legal. Mas hoje existem várias formas de vender infoproduto. Ele falou do Perpétuo também. Nos Estados Unidos o pessoal chama esse tipo de venda de evergreen, que significa sempre verde, que a diferença entre o lançamento e o Perpétuo é que no Perpétuo você vende sempre. Se a pessoa quiser comprar agora o teu produto no Perpétuo, ela pode. E é muito legal. E é um modelo de negócio de geração de receita, né? Pessoal, porque dificilmente, eu nunca vi pelo menos, né? Acontecer de uma empresa ela construir um valor real. É um tipo de modelo de negócio de cash flow. O que é esse modelo de negócio de cash flow? Que gera caixa. É ótimo para fazer dinheiro. Sim. E gerar receita. Que aí depois você coloca esse dinheiro em investimento. Que eu acho que é uma outra fonte de renda tua, né? Legal. Aí sobre os investimentos. O que eu acho legal? Eu tive a experiência também, como criador de conteúdo, de ver como monetizar esses posts que eu fazia num Perpétuo bem orgânico, sem tráfego pago. Legal. Então, por exemplo, eu fiquei 5 meses
com um perpétuo que se chamava Fábrica de Herdeiros. Fábrica de Herdeiros. Bom Era nome. um perfil no Instagram fechado, que eu tinha um parceiro, uma plataforma que fazia esse gerenciamento, como se fosse a Hotmart, mas que legal. fazia esse gerenciamento de liberar o acesso de quem estava pagando e tirar o acesso de quem não pagava. Era uma mensalidade de R$ 58,90 e a pessoa tinha acesso a esse Instagram, que já tinham 50 aulas curtas explicando como começar a investir, porque era um produto para iniciantes. Só que lá eu respondia todo mundo pelo direct. Que assim, eu conseguia mandar um áudio, responder, dava uma atenção especial para as pessoas lá, produzia stories, fazia live com outros especialistas do mercado e deixava salvo somente lá dentro. E aí foi muito legal, porque a gente fez mais de 350 mil reais. Caramba. Desses 350 mil foi uns 280 de novas assinaturas. Orgânico. Tudo orgânico. Novas assinaturas e o restante foi de renovação. Renovação. Então assim, a gente tinha a recorrência muito grande. E por que parou? Porque a gente começou a fazer lançamento, mas assim, foi uma das maiores burradas que eu fiz na vida, porque a gente achou que para aumentar a escassez para o lançamento tinha que fechar esse perpétuo, que era uma coisa ou outra. Entendi. E aí na época a gente estava com uma parceria de coprodução, falou, melhor fechar. Aí a gente fechou, mas foi uma burrada, porque a gente estava escalando. O primeiro mês, foram 5 meses mais ou menos. Primeiro mês de recorrência, o segundo mês no caso, né, foi 10 mil. Terceiro, 20, 30, 40, 50. No 60 mil, que a gente ia bater de recorrência por mês, ou seja, recorrência assim, você precisa trabalhar nada, só de manter lá ia ser 60 mil por mês, paramos. Caramba. Então a gente tentou reabrir depois, aí já não tinha a mesma novidade, mesmo momento. Aí a gente voltou para os lançamentos com outra equipe, aí deu certo, a gente está até agora. O nosso COO, ele é parente ou é próximo de um cara que tem uma assinatura chamada Fundamentei. Muito Sabe bom, Fundamentei. Cara, é uma empresa muito grande. Tá tentando até trazer ele aqui no podcast. Ele é bem breve vai estar aqui, mas é muito legal, cara. É um site de análise que a gente usa também. Tem um modelo de negócio nos Estados Unidos que é sobre recorrência, que é até do Russell, que é uma das maiores referências de funis do mundo, né? Que ele chama de linchpin. O que é esse linchpin? É um modelo de negócio de recorrência. E é muito próximo do que vocês estavam fazendo aí com a fábrica de herdeiros. Que é basicamente o seguinte. Lá ele tem um software chamado ClickFunnels. Que é um software, um sistema para construção de funis e de páginas. Então, o que ele faz? Ele faz lançamento para vender o curso dele e coloca o ClickFunnels como bônus. Porque a recorrência que vem do ClickFunnels, em um ano, supera o valor que ele recebeu do curso que ele vendia. Só que ele coloca ali um valor que, empilhado, gera hoje mais de 9 dígitos de dólar anual. Ou seja, mais de 100 milhões de dólares no ano. Talvez seja legal dar uma história disso daí, porque eu sou nerd dessa parada. Uma coisa muito boa, galera que tá assistindo aqui também, uma dica que eu dou, por exemplo, o Russell Brunson é um cara muito bom. E no Spotify você consegue botar o audiobook dele. Que legal. E aí um dos livros sensacionais Tem gente que assiste pelo Spotify, sabia? Então. Aliás, se tiver no Spotify, dá 5 estrelas aí, por favor. Sim, entendi. Maneiríssimo. E lá no Spotify você pode acelerar também. Você bota a voz, o audiobook, você acelera 1.2. Se você tiver um nível de concentração bom, você consegue ouvir o livro inteiro dele em 8 horas. Aí ele tem 3 livros principais. Tem 3 livros principais. O .com, né? O Segredo dos Experts. O Segredo dos Experts e o Segredo dos do tráfego. O dos Experts é tudo que a gente está falando aqui no nível muito mais premium, assim. Então, eu aconselharia fortemente vocês a ouvirem esse audiobook do Segredo dos Experts do Russell Brunson. Quando estiver assistindo, print e marca o Navarro e uma luta. Pronto. Cara, eu sou maluco. Eu tô na academia, tô lá lendo livro. Você gosta? Tô lá, E vou escrevendo. Faço uma série, vou lendo, leio 2 páginas, escrevo. O negócio que eu sou maluco, mas, cara, tiro foto. Eu gosto de salvar. E hoje, com o ChatGPT e as IAs da vida, até auxilia bastante, porque eu registro tudo no meu celular, toda a minha resenha, e aí, por exemplo, eu vou ter um lançamento. Aí, antes da minha live de lançamento, eu pego o chat e falo assim, corrige esse meu roteiro aqui com base na estratégia desse livro do Russell Brunson. E o chat já leu o livro, já leu as minhas anotações e ele vai colocar exatamente o que eu gostaria de mudar no meu roteiro. Mensagem salva. Isso tá, revolucionando também. Revolucionando, que legal. Cara, com relação à geração de receita, então você gera receita com patrocínio, graças à audiência, graças à audiência que você criou, a gente falou sobre isso. Gera com infoproduto, consultoria também,
E aí a gente falou muito sobre isso também, sobre formas de conseguir vender, aí a pessoa pode aprofundar, tem outros vídeos aqui do próprio canal. E aí beleza. Aí além disso, quais são as outras fontes de renda que você tem? Você tem os investimentos, né? Eu queria que você aprofundasse um pouco mais sobre a sua tese de investimentos. Tá. Como é que a pessoa ela consegue investir certo? Tá, vamos lá. A forma mais validada de você investir para você ganhar dinheiro no mercado financeiro é você comprando dinheiro barato. Comprando dinheiro barato. Isso, você vai comprar dinheiro barato. Se você entende que negócios são máquinas de fazer dinheiro, você como empresário tem que fazer o quê? Comprar empresas que te gerem muito dinheiro e que estejam no momento barato. Só que a gente tem um problema dentro dessa equação que parece ser simples. O acesso à informação hoje em dia, ele é muito dinâmico. Qualquer pessoa, até de outro país, pode jogar no Google e falar, cara, eu quero ver o balanço da Petrobras. E essa pessoa já consegue chegar numa conclusão se a Petrobras está muito barata frente aos pares, por exemplo, de outras petrolíferas ao redor do mundo. Então é fácil qualquer pessoa ter acesso à informação. Então, qual é a melhor estratégia para o investidor ganhar dinheiro na Bolsa de Valores e ver o patrimônio subvalorizando 30%, 40%, 50% no ano? É simplesmente você ter uma carteira focada no longo prazo, bem diversificada, renda fixa, renda variável. O que é renda variável? Renda variável você vai ter ações, fundos imobiliários, ETFs, investimentos lá fora, REITs, e dessa forma você vai estar super blindado e você tem um caixa de oportunidade. Então vamos lá, uma carteira de 100 mil reais, você pode botar tipo pelo menos 25% de reserva de oportunidade, 25%, se você está começando agora, né? 25% de renda fixa ali, que vai ser a sua segurança em investimentos mais líquidos, 25% no exterior, 25% em ações Brasil. Sendo bem generalista, tá? Criando uma carteira padrão aqui. Tá. Dentro dessa carteira, cara, se acontece algo como aconteceu com o Banco do Brasil agora, que caiu 25% no espaço aí de mais ou menos 30 dias, isso às vezes te dá uma oportunidade de comprar essa ação. Legal, porque você tem num caixa. preço barato, porque você tem caixa. E, gente, olha só, eu vou falar para vocês. Todas as as blue chips, as empresas, as magníficas 7, que são as maiores empresas da Bolsa Americana de Tecnologia, Google, Apple, Microsoft, todas elas, no passado aí de pelo menos 3, 4 anos, caíram mais de 50%, 30%, 40%, pelo menos umas 5, 6 vezes. E depois sobe de novo. Toda vez que isso aconteceu, abriu uma oportunidade de você pegar a parte da sua alocação e comprar. Então, essa é o grande pulo do gato para você fazer o seu patrimônio crescer numa velocidade muito grande. Barato. Comprar barato. Então, compliquei um pouco, ficou um pouco difícil de entender. Entenda que no mercado financeiro você compra máquina de fazer dinheiro barato. Então, por exemplo, o Itaú, uma ação dele custa R$10, da Itaúsa, que é a holding que controla as ações do Itaú. Se ela pagar R$1 de dividendos, você tem ali 10% ao ano, né? Só que se ela cai para R$5, aconteceu um crash, cara, 20%. O mercado vendeu tudo, mas o lucro do Itaú não vai se mexer, vai permanecer o mesmo. Se ele continuar pagando R$1, o que vai acontecer? Você vai ter o dobro de dividendos, porque você vai poder comprar uma ação da Itaúsa por R$5 ao invés de 10. Então, entende que a filosofia do investidor é quanto está mais barato, melhor a ação. Então, quanto mais cair, é melhor. Porque você está comprando renda. Você está comprando renda barata, você está comprando dinheiro barato. Não é porque o valor da ação caiu que ele vai pagar menos dividendo, né? Não. Você tem que ver para onde vai o lucro da empresa. Se o lucro da empresa ser afetado, beleza. Mas às vezes o lucro da empresa é afetado por um trimestre. Vai ser afetado por um ano, depois ele vai voltar ao normal. E você não vai conseguir comprar aquela ação barata daqui a um ano quando o lucro voltar ao normal. Você tem que comprar agora. Então, assim, no mercado imobiliário é muito fácil você ter essa analogia, né? Pô, caraca, uma cobertura na frente da praia de Copacabana, todas as que eu conheço aqui que estão sendo anunciadas estão sendo vendidas a R$10 milhões, essa está a R$1 milhão. Nossa, é uma oportunidade clara. Aí você vê uma ação da Petrobras caindo 60% em 6 meses, e você fala, caraca, é muito arriscado, né? Mas é importante também a pessoa escolher muito bem as empresas que ela vai investir. Sim.
Porque se ela não tiver uma análise muito bem fundamentada nos princípios para conseguir achar boas empresas, ela pode também, né? Existem métodos, ferramentas, até do próprio Fundamentei e outros sites de análise, você consegue fazer esse estudo. Então, assim, dá para fazer uma carteira simples, que vai te render 15, 20, 25% ao ano. Dá para fazer uma carteira complexa, que vai buscar ganhos maiores do que esse, 25, 30, 40% no ano. Obviamente, quanto mais risco você coloca na sua carteira, você vai ver a sua carteira chacoalhar mais. Mas a gente teve recomendação nesse último ano, na nossa carteira recomendada de ações ações de dividendos, que subiu 100%. Caraca. Que foi as ações do Porto Seguro. Hoje é dia 17 de junho. Busca aí dia 14 de fevereiro para agora 17 de junho. É uma das ações que até hoje está na carteira recomendada de ações de dividendos e você vai ver a valorização. Então, assim, qual é a grande situação? Que a gente se destaca também no nosso trabalho na internet. Eu tenho certificação. Por isso que, quando eu falo para me apresentar, eu gosto de falar que sou analista de investimentos, porque quem é do mercado sabe que o que eu falo tem uma responsabilidade muito grande regulatória. Eu estou aqui, qualquer print da nossa conversa aqui que foi enviado para a CVM, eu sou responsável por aquilo que eu falo, por aquilo que eu recomendo na internet. Legal. Então, diferente de 99% dos influenciadores na internet que não tem nem um CEA, uma certificação de assessor de investimento, não tem nada. Então a pessoa está falando que vai cuidar do seu dinheiro, sendo que ela não faz nenhum mínimo trabalho para poder ter uma habilitação que permita ela executar esse trabalho de fato. Que nem você querer fazer uma cirurgia da tua filha com um médico que não tem CRM. Faz sentido? Faz. Então é a mesma coisa. Então isso se destaca bastante no nosso trabalho por causa disso também. A certificação. E aí você investe, isso te traz uma renda. Isso. Então, uma vez, eu tinha um problema muito grande, Navarro. Vou abrir contigo aqui, cara. Que assim, quando eu comecei a ganhar muito dinheiro, o que eu comecei a fazer? Eu pegava esse dinheiro e eu investia esse dinheiro em networking, investia esse dinheiro em curso, em mentoria, mastermind, em evento. O que acontecia? Eu ganhava uma boa grana, só que eu via essa grana escoar. Uhum. Aí faz pouco tempo que isso mudou, né? Faz mais ou menos, acho que uns 8 meses, 10 meses, que comecei a fazer. Eu conversei com um rapaz, até meu vizinho, que já veio aqui no podcast, o Marcos, tem um episódio com ele aqui, eu troquei ideia com ele. Eu falei, pô, Marcos, tô com esse problema, cara, porque eu invisto e cada vez mais tô ganhando mais, cara. Muito mais, muito mais. Só que, como eu tinha essa tara, vamos colocar assim, por investir em treinamento, em mentoria, evento, ir para lugares para palestrar, tudo, eu pegava toda a minha grana e colocava nisso, eu tinha um problema de caixa. Por quê? Porque eu ganhava muito, mas eu também gastava muito porque eu investia nesse tipo de coisa. E acabava não sobrando muito. Sobrava, mas não sobrava muito. Aí ele falou para mim uma coisa, eu quero saber o que você pensa sobre isso. Que é assim, ele falou que ele pega coisas que trazem muita liquidez para ele e coloca em coisas que vão trazer para ele um retorno, ou seja, uma renda passiva, que não tem tanta liquidez assim. Então, aí eu fiquei pensando, o que eu posso fazer, né? Com isso. E aí um tio meu, que até comentei contigo, né? Ele investia há muitos anos. Eu tava conversando com ele. E aí ele me falou, cara, eu acho que uma forma de conseguir fazer isso é comprando ações. Então eu comecei a comprar Banco do Brasil. Legal. Cara, valorizou pra caramba. Na última vez que a gente fez o podcast, tava com, sei lá, 27% de valorização. Muito. Legal. E aí, ao mesmo tempo, agora tá com uma queda, né, com relação à valorização. Só que o meu dividendo que eu recebo dela é o mesmo dividendo. E eu não penso em vender. Porque eu quero ganhar os dividendos. Você acha que é uma boa jogada isso? Eu ter negócios que me gerem um patrimônio com uma liquidez maior e colocar em negócio que tem uma liquidez menor. Porque, por exemplo, ação. Por mais que tenha uma liquidez muito boa e eu queira vender, eu não quero vender. Entendeu? Olha que legal. Dentro daquilo que a gente acabou de explicar aqui, se o Banco do Brasil te paga 10% em dividendos, em 10 anos você recupera todo o teu dinheiro investido. Legal. Correto? Correto. Então, o teu investimento vai a zero. A gente falou aqui anteriormente, você não mencionou, que o teu tio ele faz dividendo sintético. Também. Dividendo sintético é uma estratégia que a gente ensina como renda sintética, em que a gente vende um contrato, como se fosse seguro de carro. Não tem a seguradora que você paga para ela te cobrir caso você tenha uma perda no seu carro? Então, a contrato de opção é a mesma coisa. No caso, a seguradora, você está apostando que o seu carro pode quebrar, né? Pode cair de valor. Já no caso das opções, você tem a call, que você aposta na alta da ação
e a put que aposta na queda dela. Então, você consegue fazer o lançamento coberto, que é essa estratégia, né? Tem vários nomes, e você consegue dobrar o dividendo que você recebe. Então, ao invés de receber 10%, você recebe 20%. Não, Então, eu cheguei a receber 4% ao mês, cara, com dividendo sintético. você consegue simplesmente, isso foi num quase cenário pirâmide. isso num cenário mais conservador, né? Você consegue simplesmente zerar o valor do teu investimento, né, o preço médio que você pagou em 5 anos. Legal. Independente se a ação se valoriza ou se ela cai. Então, assim, para mim, como você acabou de falar, há uma segurança muito grande nisso. Porém, você ainda tem a questão da concentração de capital. Se você estiver só no Banco do Brasil, talvez não seja uma boa opção. Se você legal. tiver uma carteira com pelo menos 5 ações diferentes aqui no Brasil, pô, já é show de bola. Uma solução... Posso fazer uma consultoria rápida? Pode, claro. Ó, eu tô investindo em CEMIG. Uhum. Eu tô no BRBI 11, Uhum. que é um banco de investimento, não sei se você conhece, já fez análise, mas é um banco que tem um ROIC muito grande, tipo, eu fiz uma análise lá e vi, cara, esse negócio parece uma blue chip, eu acredito, né? Mas também não recomendo porque eu não sou analista, não sei nada, é pra mim. Banco do Brasil, Bradesco, nossa, Bradesco eu tô muito positivo, cara. Pegou num time bom. Peguei no time bom. BB Seguridade também, e eu acho que eu tô com esses, cara, essas ações na minha carteira. Então, logo de cara, tá muito concentrado em banco. Tem 3 bancos. Tem. Então, assim, se acontece algo setorial, seu patrimônio vai balançar bastante. Entendeu? Você pegou o Banco Bradesco num timing muito bom, porque ele tinha acabado, ele ainda está se recuperando da queda das ações por causa de alguns eventos, principalmente das lojas americanas, né? Aquele crash lá da fraude e tudo mais, e de um resultado ruim. Esse resultado ruim agora está no Banco do Brasil. Então, Por causa do agro, né? por causa do agro que está rolando dívidas, as dívidas estão ficando cada vez mais longas, não pagando dívida, então isso daí tem prejudicado bastante o resultado do banco. Mas o agro ainda é a principal fonte de renda do PIB, né, do Brasil, praticamente. Então, 40% da carteira de crédito do Banco do Brasil vem do agro. Então, é praticamente comprar agro. E agro é um setor muito bom no Brasil, só que está no momento ruim, né? Assim como em 2022 foi um momento muito bom. Legal. Então, vai ser um pouco mais cíclico. Mas logo de cara está muito concentrado no setor de bancos. 3 bancos aí, não sei qual o tamanho da posição, mas com certeza poderia estar uma diversificada maior. O restante está tudo em renda fixa. Então, uma solução muito legal são os ETFs. Existe um ETF da Itaú Asset, que ele é o DIVD11. O DIVD11 tem o DIVO11, DIVO11 e o DIVD11. O DIVD11 ele paga dividendo. Legal. Então o ETF, que é esse? O ETF é uma cesta de ações. Então, ao invés de você estar comprando o Banco do Brasil, você está comprando as 50 maiores empresas pagadoras de dividendos do Brasil. Lá vai ter siderurgia, vai ter petróleo, de commodity, financeiro, elétrico. Eu tenho Petrobras também. Petrobras também, legal. E aí, o que acontece? Dentro dessa conjectura, você diminui muito o seu risco, né? De, por exemplo, acontecer um evento, como aconteceu no Banco do Brasil, e você vê o seu patrimônio caindo 20%. A queda do Banco do Brasil 20% mexeu no DIV11 ou no DIVD11 2%, porque é uma carteira bem diversificada, entendeu? Ainda que o peso maior, obviamente, seja do Banco do Brasil, dos bancos, né? Da Vale, da Petrobras, é uma posição menor. Legal. Então você não oscila tanto o seu patrimônio. Obviamente que você não vai ganhar 50% num ano, 100% no ano, como você ganharia comprando uma ação do Banco do Brasil. A gente fez uma operação no Banco do Brasil em janeiro, no meu perfil do Instagram, em janeiro. Cara, foi super aleatório. Eu falei, cara, vou comprar Banco do Brasil, vou fazer dividendo sintético o ano inteiro e no final do ano vou mostrar o quanto que eu ganhei. Cara, comprei 22% no primeiro mês. Caraca. 22 mil reais. Aí eu falei, vou vender, né? Aí depois eu recompro numa queda. Aí agora recomprei. Caindo 20 e poucos por cento. E deixando claro também que não é recomendação de investimentos. É o que eu fiz com o meu dinheiro. Mas é interessante, porque o mercado te dá essa oportunidade, né? Não sei nem quanto é que tá hoje. Não sei. Comprei e esqueci lá também. Porque senão teria comprado já. Aham. Mas e aí, olha uma análise fácil de ser feita. Qual foi o menor valor que o Banco do Brasil foi negociado numa janela de 10 anos, considerando não o preço, tá, da ação, porque o preço da ação muda, tá? Tem um desdobramento, algo do tipo. Mas considerando, se tem uma emissão de novas ações,
mas considerando o preço sobre o valor patrimonial, o preço sobre o lucro, que são Legal. outros indicadores de valuation, né, que é precificação da empresa, que você pode analisar. Então, assim, o menor preço que ela foi negociado, preço sobre o valor patrimonial, foi 0,64, se eu não me engano. Ela está 0,73. Então, para ela cair para 0,64, ela precisa cair uns 18%, 16%. Então, pô, será que eu estou disposto a colocar R$1 milhão para poder oscilar ali minha carteira 16% para baixo, mas poder ganhar 30%? Essa relação de risco-retorno, que a gente chama de margem de segurança, será que ela está mais vantajosa para mim? Né? E aí? Legal. E aí eu consigo ter uma análise mais fria e calculista, exatamente como se eu fosse comprar um imóvel de leilão, que é um risco, né? Pô, posso comprar um imóvel, tá todo bagunçado, tenho que gastar mais do que eu imaginava, mas eu entro na aventura, entre aspas, né? Eu entro na empreitada. Então eu gosto muito de empreender na Bolsa de Valores. Legal. E essa visão é sensacional, porque se você ativar essa visão, você não vende na baixa, você compra bons negócios, você pega o lucro do seu trabalho e você coloca de forma muito bem específica na Bolsa de Valores. Tem ETF que vai te pagar em dólar. Então, pô, o SPX11, o SPXR11. Se você não quiser o dólar, quiser só a valorização das ações americanas, o SPXR11 custa R$50. Você consegue fazer isso. Entendeu? Muito bom. E aí, além dessas fontes de renda e de geração de receita, que é patrocínio, infoproduto, consultoria, investimento e... Calma aí, volta lá. Ó, a gente falou de patrocínio. Patrocínio. Foi o primeiro que é gerado pela geração de audiência, né? Mas Isso. a geração de audiência... em si Já é sei, tem mais uma. Monetização. Monetização. De Como é canal. Quando você tem o YouTube, o TikTok, você ganha muito alcance, relevância e engajamento e números, você gera uma fonte de renda lá. Hoje TikTok também? Gera. Você Eu fiz um vídeo que ganhei uns $200 aí recentemente. Caramba! Só que assim, foi a exceção, né? Como o TikTok ele tá priorizando, né, um formato de conteúdo um pouco mais de bastidor, um pouco mais de entretenimento, a gente não está conseguindo despontar tanto lá com assuntos mais educacionais, que é o nosso foco principal. Então, a gente não tem ganhado tanto monetização lá. Mas YouTube, principalmente, é a principal ferramenta de receita, geração de receita para criadores, né? Legal. E aí, só para a galera de casa ter uma ideia do quanto que isso pode gerar. Quanto que, tipo assim, um canal de 80 mil seguidores, não sei quantas views tem, né? Isso também interfere, né? Então, a gente nunca produziu conteúdo para YouTube. Nunca produziu? Só repostou de Instagram e TikTok para lá. A gente vai começar agora, né? Todo criador de conteúdo de Instagram e TikTok fala que vai começar a produzir conteúdo no YouTube e acaba tentando achar tempo e é um pouco difícil, é um pouco complicado. Porque a criação de conteúdo de vídeo curto toma muito do nosso tempo, né? Entendi. Então tem que diminuir do vídeo curto para aumentar do vídeo longo. E aí essa lógica aí, às vezes não dá tanto certo. A galera do YouTube para produzir conteúdo curto é mais fácil, sabia? Só que eles não sabem muito bem como construir um vídeo curto. Não sabe. Entendeu? E eu não sei Só muito bem como construir um vídeo longo. Então no YouTube a gente nunca teve uma monetização relevante, a gente ativou a monetização recentemente no canal. Legal. E no TikTok é muito volátil, muito volátil. Tem vídeo meu que bateu 1 milhão, logo em seguida são 10 vídeos que bateram 1.000 visualizações. Então nem conto muito com essa fonte de receita, mas em algum momento ela pode virar também e ser uma receita de 100, 150 mil, assim como existem outros canais que a gente conhece que falam do mesmo nicho que recebem isso. Muito bom. Cara, então o cara recebe fazendo o vídeo, né? O Navarra que tá na minha frente, olha só, geração de receita. Primeiro ele recebe fazendo o vídeo viralizando, porque o próprio Instagram, Instagram não, né? Mas o TikTok, ele vai começar? Um parênteses, eu lembrei, eu ganhei muito dinheiro com o Quai, patrocinado. Quai. Ganhei mais de R$600 mil também lá. Caramba. Mas foi a única, foi uma janela porque o Quai, ele pagava por conta aberta. Então, se eu te mandasse meu link, você abrisse o aplicativo, botasse meu código, eu ganhava até R$80. Começava ganhando 10, e se você assistisse por 7 dias consecutivos, eu ganhava 60. Então, eu consegui mandar 25 mil convites. Aí, entre as variações, né, eu ganhei uns R$600 mil, mais ou menos. Caramba. É um valor considerável. Fora a monetização também de views lá, né, que eles pagavam muito bem, hoje em dia não pagam praticamente nada.
Mas eu cheguei a ganhar também uns 8 mil reais lá por mês de visualização. O Quai eu peguei muito dinheiro lá, graças a Deus, com monetização. Mas foi a única rede social mesmo. E aí, com monetização de conteúdo, depois, quando a pessoa passa ali, também com patrocínio, né? Publicidade, Publicidade, que é o próprio conteúdo que também pode viralizar e receber monetização, ou não? É difícil, né? Não, aí a publicidade você pode ganhar um variável, dependendo do contrato, né? Então, assim, um fixo de 10 mil mais 50 reais por conta aberta. Não, mas eu digo assim, se o vídeo que você fez junto com, sei lá, o Itaú... Ah, não, normalmente eles não são patrocinados. Eles não geram... Viralização. Eles não geram monetização, porque são patrocinados. Entendi. Não, beleza, mas tudo bem. Mas em conjunto, uma coisa fortalece a outra. É meio que uma roda, né? É uma flywheel, né? Mas a publicidade, toda vez que você faz uma publicidade, normalmente é um vídeo que não tem um formato legal, um vídeo mais comercial, para anunciar algo que o teu público não está acostumado de ver de você. Então, acaba que o alcance do vídeo normalmente não é muito bom. Raros são os criadores de conteúdo que conseguem fazer um vídeo super viral com uma marca. Tá. Entendeu? Legal. Então você tem esses dois. Aí, junto com esses, a empresa de infoprodutos. Isso. Que também gera uma receita. Acho que é a maior receita hoje, né? Ou não? Maior receita hoje. E, na verdade, é o foco principal que você tem. Uhum. Essas outras duas principais receitas aqui são receitas geradas a partir da produção de conteúdo feita para venda de infoproduto e de assessoria. Legal. Isso mesmo. Assessoria que chama, né? Consultoria. Não, consultoria seria uma outra linha de receita. Que é junto com o infoproduto, ou não? Que é o próximo passo do infoproduto, mas bom. não mistura não, porque é até uma empresa diferente. Beleza. São empresas diferentes, mas os dois trabalham a informação de forma mais próxima e de forma mais separada, né? Para que a pessoa aprenda, ela faça sozinha, ou então você faça por ela. Isso. Mas os dois trabalham ali com informação, legal. E aí isso te gera uma receita considerável para você conseguir aportar nos investimentos. Isso. Que é o último que a gente comentou aqui. Que é o meu patrimônio na pessoa física, né? Patrimônio na pessoa física, e essa geração de patrimônio faz com que você consiga cada vez mais conseguir até investir em outros negócios para que esses negócios te gerem mais renda e receita, e a partir disso você fica cada vez mais rico. Sim, e aí eu tô pensando em desenvolver aquela linha de receita que eu falei aqui do Arthur, que é migrar da publicidade para participação de negócios, gerando tudo isso que eu fiz para minha empresa que deu certo, para que as marcas me contratam, né, para poder fazer, para outras pessoas, outros profissionais, outros portes de negócios que não seriam capazes de me pagar pela publicidade, mas podem me pagar através de equity. Muito bom. E aí você troca a construção da tua audiência que você trabalhou durante tantos anos por uma participação de uma empresa que vai tirar dividendos também, né? Vai tirar... E cara, a gente já fez campanha várias vezes para iFood, Yoga Raya, como eu falei, de pneu de carro, de roupa. Então a gente não está só na expertise do âmbito financeiro. A gente está em criação de conteúdo. Legal. Então a gente consegue potencializar qualquer profissional, engenheiro, advogado, médico. Qualquer profissão hoje eu consigo fazer com que essa pessoa se posicione na internet, ganhe mais dinheiro, e a pessoa não precisa nem arriscar, vou dar parte da minha empresa para a pessoa, não. Você vai me dar a parte que você ganha mais. E aí no final do contrato aqui, em 12 meses, você me dá uma participação no teu negócio. Vou estruturar com a minha equipe, com o meu time, o teu negócio, para profissionalizar melhor ele e você conseguir ganhar escala, entendeu? E é isso que é o próximo passo dos seus negócios hoje. É o próximo passo, mas a gente está trabalhando primeiro a consultoria, a conexão dos alunos com a consultoria muito bem. Legal. E aí um próximo passo, eu quero diminuir mais a publicidade e focar mais na participação de negócios. Muito bom, muito bom. Muito legal, cara. Eu acho que já ficou muito bem consolidado na cabeça de todo mundo que está assistindo como é que você consegue gerar receita, às vezes até ideias de como que ela pode começar a gerar receita a partir do que ela faz. Sabe o que é interessante? A gente fatura muito bem na Full Sales, né? Tipo, teve um resultado muito legal, mas a gente não teve uma construção de audiência tão grande. Porque você trabalha muito no... Conversão direta. No direto, Mas uma das coisas que a gente vai trabalhar muito nos próximos meses vai ser a construção de audiência. E que falta pra gente também, eu acho, essa parte do direto, porque esse último lançamento agora estava com 20 mil leads nos grupos de WhatsApp. A gente acha que capta isso o ano todo. Então. E 20 mil leads investindo, acho, uns 40 mil. Então, assim, foi... A maior parte disso foi até orgânico, no caso. Que legal. Eu fiz um post que deu 19 mil comentários. Que aí depois tornou lead, né?
Porque nem todo mundo entra nos grupos, né? Sim. E metade dos comentários eu acho que foi automação. Teve uma hora que a automação parou de funcionar, mas metade pelo menos aí foi automação. Então, Bom. de 19, pelo menos uns 9, 10 mil ali foi de comentário. Não, que legal, cara. Muito bom. Acho que foi um ótimo episódio. Legal. Agora vai sair aí, finalmente. É Bom verdade. demais. Eu vou fazer o seguinte. Aí eu vou dar alguns avisos finais. Depois eu volto contigo. Tá, E aí eu quero que você dê uma mensagem pra aquela câmera ali. Eu vou te explicar como vai funcionar, tá? beleza. Então bora. Você tá até aqui, cara. Você já deu a curtida no início do vídeo. Deixa a curtida aí, pô. Não tira a curtida, não. Faz o seguinte. Clica de novo pra descurtir e curte de novo. Sei lá se muda também. Se quiser, pode deixar. Compartilha esse vídeo, cara, no grupo dos sócios da tua empresa, que eu sei que tem muito empresário que assiste esses vídeos de podcast aqui. Ou então, se você, pessoa física, quer começar a empreender, quer começar a construir uma fonte de receita, que seja uma fonte de receita, que aconteça aí de forma para gerar essa bola de neve, até começar a investir na bolsa de valores, ou então investir no teu próprio negócio. Cara, compartilha lá com o grupo de sócios, o grupo da tua família, pessoas que você conhece, vai ser de muito valor. E o YouTube também percebe essas ações que você realiza como ações para fazer com que esse vídeo apareça para mais pessoas. Então o algoritmo ele ajuda o vídeo que é mais compartilhado, que é mais curtido. Tem alguns avisos também que eu não dei no início do vídeo, que é o seguinte, a gente está com uma novidade aqui. Que se tiver 20 comentários aqui no vídeo, a pessoa não precisa anotar nada no vídeo. Porque ela recebe um resumão. Uma inteligência artificial vê o vídeo todo. A gente está mandando para as pessoas. Depois a gente deixa fixado no primeiro comentário, quando bate lá os 20 comentários aqui no vídeo. Então, comenta aí qualquer coisa. Comenta novos temas, ou então pessoas que você gostaria de assistir aqui no podcast, que a gente vai atrás dessas pessoas. Já vários dessas ideias que vocês deram, a gente já trouxe essas pessoas aqui. E a gente vai atrás, consegue contato e consegue trazer o podcast aqui para ti. Tá? Além disso, agradecer novamente a Dom Pagamentos, que é a nossa patrocinadora aqui oficial do podcast da Full Sales, que é o podcast que a gente faz aqui toda quinta-feira, às 8h30 da noite. Toda terça-feira a gente também tem um outro podcast que é o Comercial Faixa Preta, onde a gente aprofunda temas do nosso comercial. Todos os avisos, tem mais um só, que é do diagnóstico comercial. Se você quer se tornar nosso cliente, entender como que a gente consegue melhorar a tua taxa de conversão, até melhorar as tuas ofertas, fazer você empresário conseguir vender mais e melhor, você pode ter acesso à nossa assessoria, à nossa consultoria, ao nosso acompanhamento, apertando no primeiro link da descrição. E de início você vai receber já uma coisa gratuita, que é uma análise do teu negócio. É um diagnóstico comercial 360. Você preenche seus dados, a nossa equipe entra em contato com você, agenda uma reunião com o nosso especialista comercial, e a gente consegue te ajudar a conseguir melhorar a tua operação, fazer você vender mais e vender melhor, que é vender mais caro e mais vezes para o mesmo cliente com a nossa estrutura aqui da própria Full Sales, tá? Então, cara, estamos finalizando aqui o episódio, mas agora tem um último aviso aqui do Navarro, que é o seguinte, ó, aquela câmera ali, a gente gosta de fazer um último aviso, assim, uma última mensagem para pessoas que estão passando por uma situação de dificuldade, estão passando às vezes até por um momento ruim na vida delas, sabe? Estão passando por uma espécie de depressão, estão deprimidos porque não estão conseguindo ter tanto resultado, não estão conseguindo gerar tanta receita quanto a gente consegue, graças a Deus, ter hoje. Então esse último aviso é para aqueles que estão assistindo esse episódio e estão passando por uma situação complexa na vida deles. Então, agora, olha para aquela câmera ali, que é a tua câmera. Eu quero que você dê um aviso para essa pessoa, sabendo que ela está passando por essa situação. E no final, já fala como que a pessoa te acha na tua rede social, quais são os teus canais para que ela consiga te achar. Legal. O que você precisa entender, que está assistindo esse podcast, é que Deus colocou algo no teu coração que só você é capaz de fazer. Você tem uma habilidade, você tem uma aptidão, você tem uma característica, seja introspectivo ou extrovertido, não importa. Você tem um potencial e existe um nicho de pessoas que quer aprender de você, que quer ter o seu produto, que quer ter o que você tem a oferecer. Então entenda que você é uma pessoa capaz, você só precisa estar alinhada. E talvez se você está num momento confuso, não sabe o que você faz, busque dentro de você, tira um tempo de meditação, fala com Deus, fala, Deus, eu preciso ouvir do Senhor qual é o próximo passo, qual é a próxima estação. E eu duvido que Ele não vai te responder. Se você está com as contas para pagar, se você não está conseguindo bater as metas, se reinventa, tem esse tempo com Deus, fala assim, cara, eu preciso que você me dê sabedoria. A própria Bíblia fala que Deus sempre dá sabedoria para quem busca, quem pede. Então vai, cara, vai para cima. Eu gosto muito de trazer um exemplo
do livro Mesmo de Sempre, do Morgan Housel, que ele fala sobre um Nobel que fez um estudo comparando um grupo de atletas que tinham as melhores capacidades físicas para poder ter os melhores resultados nas competições e um grupo de pessoas que realmente conseguiam ser os campeões e os vitoriosos de todas as provas. Se eu não me engano, era de atletismo. E ele não conseguia entender como o grupo mais capacitado não ganhava as provas. E aí ele desenvolveu essa tese que ganhou o Nobel, dizendo que, na verdade, a força de vontade, a mentalidade era a parte mais importante para realmente ter sucesso e conquistar aquilo que as pessoas se propusiam a fazer. Então, é exatamente isso que você tem que entender. Você precisa da força de vontade. Eu sei que muitas vezes está faltando porque você já está arrebentado emocionalmente. Então, busca restauração, busca voltar do ponto zero e que você é capaz. Você só tem que entender o que você precisa fazer, qual é a virada de chave, assim como aconteceu na minha vida, com o Matuta e todas as pessoas que hoje você vê no Instagram. E, se possível, também para de consumir conteúdo que não te enriquece. Aqui na Full Sail, com certeza, tem várias, centenas de pessoas que vão te ajudar muito no podcast, na empresa, que vão fazer você começar a respirar esse ambiente de vendas e vão te dar as ferramentas necessárias para você chegar no resultado que você quer. Eu fui de 96 quilos para 80, cheguei a bater 79, 78, com condicionamento físico muito melhor. Por quê? Porque eu tinha um personal, porque eu tinha pessoas que chegaram no lugar onde eu queria estar antes de mim e puderam me economizar anos de teste e erro e que muitas vezes no meio do caminho eu ia desistir de chegar no lugar onde eu queria. Então aqui você está com um time faixa preta, um time bom, capacitado para fazer o teu negócio explodir de venda, se é esse o teu problema. Eu tenho a nossa empresa de investimento. Se você não faz bulhufas de ideias do que fazer com o seu dinheiro, você pode contar com a gente também, mas tenha bons profissionais validados, certificados e que apresentam resultados para que você possa realmente dar a virada na sua vida. Isso é a melhor dica que eu posso te dar. E, obviamente, sem você ter um relacionamento com Deus e buscar se conhecer, pode ser que você em algum momento se frustre e essa caminhada fique pesada demais. Legal. Então, essa seria a minha maior dica para você. Maravilha. Como é que a pessoa te acha na rede social? No Instagram, no TikTok, @Navarro. A gente sempre está produzindo conteúdo. Chama lá no direct. Em algum momento, a gente recebe centenas de directs por dia, então é um pouco difícil a gente responder. Mas pode se tornar nosso aluno, pode chamar no suporte também, vai ter sempre algum WhatsApp, algum grupo ali que você pode falar com a gente e a mensagem vai chegar em mim em algum momento. Então, pode me encontrar lá no YouTube também, é Gabriel Navarro YT, se eu não me engano. É bem fácil de achar. Tem uma dica que eu aprendi, no último episódio você comentou. Se você conseguir achar o e-mail do Navarro, ele responde. É verdade, o e-mail sempre responde, né? Quem é inteligente manda por e-mail. É isso aí. Ou LinkedIn, né? Ou LinkedIn. Boa. Que legal. Muito obrigado, viu, Navarro? Valeu. Cara, foi um ótimo episódio, muito legal. Valeu. Apertar novamente aí, ó. Tamo junto. E pra você que tá em casa, eu tenho um ótimo episódio. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu, tchau. Não sei se você sabe, mas no primeiro ano, a InfuSales conseguiu ajudar mais de 250 empresas a faturar 60% a mais. Não sei quanto isso é significativo pra ti. A partir do teu faturamento, se tu fatura 100 mil, por exemplo, você faturaria 160 mil reais. Cara, existem cases até de conseguir faturar o dobro, só para que você consiga entender. E o melhor, um dos nossos valores principais é ter integridade na venda. Então não tem nenhum tipo de truquezinho, ou então te falar para você conseguir mentir para conseguir vender mais. Às vezes até fazendo você conseguir cobrar mais, vendendo exatamente o que você já vende. A gente já tá contando aí mais de 100 milhões em resultados pessoais pra gente. Para os nossos clientes aí nem se fala. Para você ter acesso à nossa assessoria e entender como que a gente pode colocar algum tipo de solução para te ajudar a melhorar teu comercial, conseguir gerar mais demanda e fazer com que você venda mais e melhor, aperta no link da descrição aí para ter acesso a um diagnóstico comercial que é feito por os nossos especialistas comerciais. Ele vai te dar uma aula sobre o nosso sistema e te mostrar alguma solução que faça sentido com o teu momento. Então aperta no primeiro link da descrição e a gente se vê aí do outro lado.